Vamos lá então, seja todo mundo muito bem-vindo a mais um Valoricast, hoje com a presença do Renato. Renato, seja bem-vindo aí ao nosso podcast, obrigado por aceitar o convite. Obrigado vocês aí por me convidar para essa mesa redonda legal aqui, vamos lá. Maravilha, vamos falar de vendas hoje. Hoje, ele, mais uma vez, diretor de marketing e RH, Wagner Filho, vulgo Vagão. Show de bola, pessoal. Começando mais um Valoricast com esse convidado ilustre aqui, né? Pai de um grande amigo nosso, diga-se de passagem, né? Um excelente vendedor, um puta de um comercial, né, Bruno? Vai dar grandes referências para nós aqui. E vou apresentar quem está conosco aqui hoje. Temos um braço aqui para poder trazer também conteúdo e, claro, né, participar aqui, questionar bastante e levar muita informação para o nosso público. Matheus, diretor comercial da Valoribank. Se apresente aqui, Matheusinho. Bem-vindo, Matheus. Fala, moçada. Que entusiasmo, hein? Estou muito feliz em participar, né? Quando eu fui convidado a participar desse Valoricast, quando eu fiquei sabendo quem era o convidado, né? Que era o Renatão Capacete da Review. É o primeiro vendedor raiz, né, que a gente conseguiu trazer aqui para poder nos ensinar muita coisa. Eu fiquei muito honrado, muito agradecido. Maior prazer estar aqui com vocês. Show de bola, então. Já deu para ver pela apresentação que o papo hoje vai ser um papo comercial, venda, chute no rim, sangue na goela, faca na caveira, né? Vai ser mais ou menos por aí, né, Vagão? Claro, claro. Hoje a pegada é pesada, Brunão. Bora lá? Vamos lá. Renatão, para começar, queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, nossos espectadores, pessoas que vão nos assistir aí no canal do YouTube, no podcast, né, nos nossos canais. Quem é o Renato? Oh, meu Deus do céu, hein? Quem é o Renato? Pode falar a verdade, Matheus? Rapaz, meu nome é Renato Pereira da Silva. Eu sou hoje diretor executivo da Review Representações, que é uma empresa de representações comerciais do ramo de peças de automóveis, tá? E estamos aí. Aí nós vamos contar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da nossa vida comercial aí, para que todos fiquem sabendo aí como é a vida de um vendedor. Mas um vendedor nato mesmo, viu? Bom demais. Vendedor raiz. Com certeza. Bom demais. Renatão, fala pra gente então, começando aí para contextualizar tudo que a gente vai falar aqui nesse bate-papo, sua história de vida, como é que o Renato começou, sua trajetória. Conta um pouco para nós aí, pra gente falar para essa turma como é que vê essa história maravilhosa do Renato. Vagão, a minha vida começou muito cedo. Eu comecei com 16 para 17 anos já me envolver na área comercial de venda. Eu gostava de vender, eu acho que eu nasci vendedor, né? Porque para ser vendedor eu acho que tem que estar no sangue, você tem que nascer com o dom de ser vendedor. Então, eu comecei muito cedo, 16, 17 anos, eu tinha um amigo em Goiânia que tinha uma loja de produtos de lancha, de produtos aquáticos, e era muito amigo meu, gostava muito de mim, me convidou para poder ir trabalhar com ele, passar uns dias com ele lá para aprender e tudo. Eu fui, e dos mais empolgados, sem estar assim, efetivado na empresa dele, como amigo mesmo e tudo. E, pô, fiquei lá com ele 30 dias, 40 dias. Teve um dia que ajudei a vender uma lancha, ajudei a vender um outro barco e tudo. Então, quer dizer, ele mesmo falou para mim, pô, cara, você gosta? Eu falei, não, eu gosto de vender, eu gosto de estar em contato com as pessoas e tudo. Então, quer dizer assim, e aquilo ali me deixou antenado, né? E belo dia, logo depois, eu doido para trabalhar nessa área e realmente doido para adquirir a minha independência, né? Eu tinha um amigo em comum que trabalhava na Kroll. O que é a Kroll? A Kroll era uma empresa que era referência no mercado, que era a distribuidora de Mabel, bolachas Mabel no Brasil, né? E esse amigo meu já estava trabalhando lá há mais de um ano e tudo, falou, Renatão, na época eu era novo, eu estava 17 para 18 anos, mas eu já estava fazendo 18 anos e tudo, ele falou, cara, surgiu uma vaga lá, você não quer fazer entrevista lá e tudo? Eu falei, pô, meu, não tem experiência, não dá e tudo. Ele falou, não, vamos lá e tudo. E eu topei a parada. E fui fazer essa entrevista na Kroll. Fui fazer a entrevista e passei na entrevista e fui efetivado para trabalhar em Brasília. Então, e eu não tinha outra alternativa. E eu doido para trabalhar, doido para tentar sair e conquistar a minha independência. E eu fui para Brasília.
Então fui para Brasília, eu tinha acabado de fazer 18 anos e fui para Brasília, isso na década de 90, né? Representante comercial, né? Eu fui como vendedor, Vendedor. da Kroll, vendedor das bolachas Mabel. Tá. Entendeu? A sede da Kroll era Brasília, Goiânia? Não, era Goiânia. A sede da Kroll era Goiânia, ali pertinho, na saída de Aparecida de Goiânia, ali, em Mas Aparecida de Goiânia. A parte de distribuição deles englobava também o DF. Isso, englobava o DF também. Então a Kroll ela era em Goiânia, mas ela tem um centro de distribuição em Goiânia. O centro de distribuição era em Goiânia, até porque a fábrica da Mabel toda a vida foi em Goiânia, né? Aparecida de Goiânia. Então a Kroll ela tinha uma equipe de vendedores que atuavam em Goiás todinho e no Distrito Federal. Então eu fui foi topar a parada. Eu fui topar a parada lá, novo. Varejão brabo. Varejão não, eu iniciei, eu vou contar aqui para vocês. Então quer dizer, o que acontece? Eu fui para Brasília para trabalhar novo, assim, e um pouco meio com medo, porque na época o meu pai já tinha uma empresa de vendas muito antiga, por sinal, é uma empresa que está no mercado até hoje, que depois eu vou contar um pouco da trajetória dela. Então eu fui assim, meio com medo. E eu nunca tive essa oportunidade de, mais cedo, entrar para dentro da empresa do meu pai, né? Porque meu pai talvez achava que eu não tinha competência, talvez achava que não era o momento e tudo. E eu fui encarar esse desafio em Brasília, né? Então eu fui para Brasília e cheguei em Brasília, fui morar com alguns amigos, né? No começo foi muito difícil, porque eu fui morar numa república com 10 amigos, né? Então, assim, eu não fui para Brasília para vender. Eu entrei em Brasília para trabalhar que na época a gente falava periferia, porque era Samambaia, Ceilândia, mas na época era só estrada de chão, era pequenos comércios. Você dirigia, né? Já dirigia, já tinha tirado carta, já tinha feito 18 anos. Então era pequenos comércios, era pequenas panificadoras. Quando eu até citei o Varejão brabo, eu já imaginei que era... Então assim, foi um desafio muito grande para mim, entendeu? Mas eu, como queria realmente tentar fazer isso, fazer acontecer e fazer a minha história, eu topei a parada, né? E topei a parada e comecei a trabalhar. Sofri muito porque me entregaram uma carteira assim de 100 clientes, 20 ativos e 80 inativos. Então, assim, e te entregou e falou assim, é com você, meu amigo, e agora pá. Então, assim, peguei aquilo ali, saí durante 15 dias com o supervisor da Kroll para poder entender a rota, entender qual é o significado que eles queriam que a gente atingisse tudo, e fui ali captando tudo, trabalhei 15 dias com ele. Depois de 15 dias, ele me soltou e falou assim, agora é com você, meu amigo. Então, eu fiquei até meio assustado ainda. Eu falei, caramba, perdi por muitas vezes em rota. Naquela época não tinha GPS, né? E era complicado, Waze, né? Não tinha, Então, assim, mas... o cara não conhecia a região. Não, e uma região complicadíssima, perigosa, né? Então, assim... Mas eu não deixei que isso me abalasse, nunca isso me abalou, tudo, e eu fui em frente. Então, quer dizer assim, peguei uma carteira muito complicada, muito ruim, você entendeu? Com a venda muito baixa, você está entendendo? E que nem por isso eu desanimei. Comecei a trabalhar, chegava à noite em casa, às vezes, eu via os colegas que atendiam rotas melhores, né, que tinham clientes maiores e tudo. Pô, vendi tanto. Eu falei, pois não vendi porra nenhuma, vendi nada, meu. Vendi nada. Os cara até riam de mim, né? Então, eu falei, pô, e aí, Renatão, como é que foi seu dia? Eu falei, rapaz, foi muito ruim, bicho. Foi ruim pra caramba. Pensa num ruim e multiplica. Então, assim, isso não foi uma vez, 2 vezes, não. Isso foi muitas vezes, entendeu? Mas eu sempre resisti a isso e pedia a Deus. Eu falei, Deus tem que me ajudar e tudo. Meu primeiro mês de empresa lá, eu fiquei assim, eu pensei em desistir. Pensei em desistir mesmo, porque eu não consegui atingir nem 50% da meta que eles me passaram. Passei por muitas dificuldades internas dentro da empresa com vendas, né? Então, assim, fiquei... Aí esse amigo meu que estava comigo lá, falou para mim, falou, rapaz, calma, as coisas vão melhorar e tal. Então, eu peguei, falei, não, então vamos em frente.
Quando foi no segundo mês, aí eu já, visitando todos os clientes, da forma que eu estava trabalhando e tudo, aí já começou a mudar um pouco a história. Eu já comecei a aparecer mais nos clientes e tudo, a coisa começou a mudar. Eu comecei já a fazer alguns pequenos negócios com um, com outro, que já não estava mais, já iniciaram o pontapé inicial. Então isso aí foi me animando. Então quer dizer assim, no segundo mês eu já tinha batido 70% da minha meta. Né? No terceiro mês, aí eu já fui animando. No terceiro mês eu já bati 80%, no quarto mês eu fiz 100% da meta. Aí eu já comecei a animar. Aí eu já chegava em casa, os caras, e aí, Renatão, como é que foi seu dia? Eu falei, foi top, foi bom. Dentro do que eu estou atendendo, foi ótimo, foi bom. Então eu fiquei trabalhando, no meu quinto mês para frente, eu comecei a bater meta todo mês. Todo mês batendo meta, abrindo novos clientes, buscando novos desafios para mim mesmo e tudo. Então, quer dizer, isso aí me animou muito. Era uma carteira que batia a meta, não? Era uma carteira que eu tinha meta mensal para cumprir. Mas eu digo assim, quem estava antes, a carteira estava batendo meta? Não, isso, não estava. Por isso que foi trocado. Amigo, me convidaram... Você imagina você pegar uma carteira de 100 clientes, com 20 clientes ativos e com 80 te odiando, você imagina, né? A dificuldade que não é para você reverter esse processo e ainda trazer novos clientes para dentro dessa carteira. Então, isso é muito complicado. O que acontece? Só que aí, depois do quinto mês, eu comecei a bater meta e tudo, e comecei a me destacar muito dentro da empresa, dentro da rede que eu atendia. Então, assim, sexto mês, sétimo mês, aí fui batendo meta acima, 120%, 130%, 140%. Eu fui fazendo um trabalho dentro do que eu queria fazer, que eu sabia fazer e que eu fui aprendendo, e que fui chamando atenção dentro da própria empresa. Aí, quando eu fiz um ano de crawl, eu já fui convidado a sair de onde eu estava. Por quê? Porque eu estava dando um resultado muito bom e eu tentando mudar de área. Então, tinha um supervisor lá dentro, que chamava Ronaldo na época e tudo. Eu falei, Ronaldo, ele falou assim, Renatão, nós vamos te ajudar. Eu acho que nós vamos trazer você para outro segmento aqui dentro da crawl. Eu falei, me ajuda aí tudo, eu preciso melhorar, quero crescer, quero melhorar meu ganho, porque eu quero ser independente, eu preciso vender, eu quero pegar cliente, tudo. E o cara viu que eu tinha sangue, que eu estava com sangue nos olhos mesmo para vender. E lá era o seguinte, lá tinha o início que foi o meu, que você iniciou atendendo do pequeno ao pequenininho, ao médio, o pequenininho mesmo. Aí tinha uma parte média lá, que era os supermercados médios, né? Que era a rede de supermercado médio porte, já grandes panificadoras que tivesse na época, tudo, né? É uma coisa mais bacana. Só que, na verdade, eu me sobressaí tanto durante esse primeiro ano lá, que quando eles me convidaram para me poder mudar a minha trajetória dentro da crawl, eu já fui direto atender a rede. O que era a rede? A rede era a rede Carrefour, a rede Macro. Então, aquele ali, na verdade, eu nem acreditei na época. Porque tinha colegas meus que já há muito mais tempo que estavam na empresa que poderiam estar assumindo esse cargo lá dentro, né? Eu falei, cara, isso aí não está certo. Ele falou, cara, não adianta, nós fizemos uma reunião aqui e votaram e acham que você tem um perfil para atender a rede. Eu falei, mas será, meu? Eu estava atendendo lá na Samambaia, você vai me botar lá como se diz, no centrão lá. Você estava atendendo o mercado do seu Zé e começou a atender o Carrefour. É isso aí, justamente isso aí. Então, quer dizer assim, mas ao mesmo tempo isso me deixou muito orgulhoso de mim mesmo, né? E eu achei muito bom. E daí eu assumi esse compromisso com a crawl e comecei a trabalhar. E, cara, já entrei na rede já com a cabeça completamente diferente. Renatão, mas quando jogaram essa responsa em você, verdade verdadeira, bambeou as pernas? Muito, porque eu pensei, o que passou pela minha cabeça foi o seguinte, Vagão. Se eu me desse bem, bom demais, parabéns. Mas se eu me desse mal, tchau, eu estava fora. Porque o que acontece? O meu lugar abaixo já estaria preenchido, entendeu? Bom ou ruim já estaria preenchido. Então, quer dizer assim, foi um desafio para mim, você entendeu? Mas eu sentia que eu tinha capacidade de fazer a coisa acontecer. Só tentar colaborar um pouco, só para vocês entenderem o cenário, né? Você imagina um cara atuando lá na Samambaia, atendendo o seu José da esquina, né? Que é um senhor humilde, e ele conseguiu, né, com todo o trabalho que ele veio desenvolvendo, conquistar esse cara. Muito provavelmente a próxima escadinha que ele ia subir era atender um supermercado de 4 check-out, 8 check-out. Aí ele às vezes já não ia lidar com o dono, ele ia lidar com o comprador, né? Que a tratativa é totalmente diferente.
e simplesmente o cara saiu do seu José das Couve e foi para um comprador do Carrefour. Você tem noção o que é tratar com um cara desse? É um cara que é até difícil o acesso, né? Não, é difícil o acesso é outra coisa. Você novo, ainda não muito confiante, né? Um ano de empresa? Um ano de empresa, e eu falo para você, inexperiência pura, né? Porque com um ano você não tem aquela malícia, né? Tinha 19 anos de idade aí pelas contas, isso, né? 19 anos de idade. Então, assim, mas me dei muito bem, aceitei o desafio, fui para cima e me tornei o melhor vendedor da Kroll da rede, o maior vendedor da rede. Então, assim, isso foi muito gratificante para mim naquela época, porque eu realmente abracei o negócio e não tinha horário, eu era o primeiro a chegar na empresa e o último a sair, eu não tinha, o cliente não podia me atender até 6 horas da tarde, podia me atender às 8, eu ia às 8, então, quer dizer assim, eu não tinha horário, então eu queria vender. Eu queria trazer negócio para dentro da empresa, entendeu? E com uma diferença, né? Porque esse negócio de você ia vender, o cara, não, eu quero tantos... Porque hoje é difícil de você entender, e hoje eu entendo isso. Antigamente era bem diferente. Antigamente você tirava o pedido. Hoje não, hoje é muito diferente. Mas antigamente era assim. Até porque o comprador das empresas, de supermercado, de tudo, ele não te dava tanta liberdade para você, às vezes, trocar ideias e falar isso. E eu também, como era muito inexperiente também, então, quer dizer, sentava, o cara viu o que queria, te pedia e tudo, você anotava e tentava, às vezes, dar uma engrossada ali na compra dele, e tudo. O cara, às vezes, se fosse com a sua cara bem, se não fosse também era mais complicado, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Então, aí foi onde eu cresci muito dentro das vendas lá na Kroll, atendendo a rede, e que foi quando, depois de ter quase 2 anos de Brasília e trabalhando na Kroll, despertou no meu pai a ideia de me convidar para voltar para Goiânia. Entendeu? Que agora eu vou contar um pouquinho da história da Review. Só fazer um adendo. Como que era isso para você, Renato? Por exemplo, conquistar o que você tinha conquistado sozinho, né? Mesmo sabendo que você tinha o esteio familiar, né? Seu pai já tinha toda uma estrutura de empresa, toda uma história, e acabou que você seguiu de forma mais independente. Quando de fato surgiu o convite, como que foi isso para você? Pô, cara, vou continuar seguindo a minha trajetória, que é de sucesso, independente, ou eu vou abrir mão de tudo isso aqui e vou seguir a história? Matheus, eu falo para você que eu pensei muito, cara. Eu pensei muito em vir para cá, até mesmo para poder conversar com meu pai. Por quê? Na época, eu fui para lá, meu pai viu eu indo para lá com a maior dificuldade do mundo, e passei muita dificuldade lá no início e tudo. E a empresa rodando por aqui e tudo, assim... Ele também, às vezes, não, como se diz, eu não sei se ele queria me testar, né, para poder ver até onde eu ia, mas assim, então, se eu não iniciei por aqui, talvez é porque eu não tinha capacidade ou a bagagem que ele imaginava que eu tivesse, ou que eu não tivesse, né? Então, mas, igual eu falei, isso aí, em nenhum momento, isso me deixou nem triste. Então, o que acontece? Quando ele me chamou para vir para cá, eu pensei muito, por quê? Porque eu estava muito bem na Kroll, muito bem, crescendo dentro da empresa, você está entendendo? E os negócios para cá estavam com dificuldade. A empresa estava trabalhando e tudo, porém, meu pai um pouco afastado dos negócios, tudo, porque cresceu em outros negócios da família, e a empresa sentindo um pouco de dificuldade. E meu pai, vendo a minha trajetória em Brasília, o meu crescimento em Brasília, o que ele fez? Ele falou, porra, tá na hora de eu convidar meu filho para vir aqui, para a gente bater um papo. Então você acha que foi importante esse momento que você teve em Brasília para chamar a atenção do seu pai em algum momento? Muito importante. Eu acho que eu amadureci muito e foi um dos momentos principais para ele poder ver o meu amadurecimento. Porque até então, quando eu fui para lá, menino novo, gostava muito de hora de farra, né? Quer saber de nada. Quer saber de nada. Então, ele realmente, se eu falo de peito aberto, ele não tinha confiança nenhuma em mim. Né? E eu falo de peito aberto, e realmente não tinha mesmo. Até porque eu também acho que até então não teria provado nada para ele, ao contrário, certo?
Então, aí eu pensei, depois a minha mãe falou, meu filho, tal, vem pra cá, minha mãe doida, porque eu sempre às vezes ligava, reclamava de algumas coisas e tudo, né? Das dificuldades que a gente passava por lá e tudo. Mas resolvi vir aqui para conversar com meu pai, né? Então, aí vim para Goiânia num certo final de semana, e eu já estava muito bem lá, já tinha quase dois anos de empresa lá e tudo. Você tinha 20 anos já. Eu tinha 20 anos. Então, eu já tinha quase 2 anos de empresa e tudo. Então, quer dizer, eu falei, pô, eu tenho que pensar muito, né? Mas eu vim para cá e cheguei no escritório do meu pai, sentei com meu pai na mesa, falei, né, peito cheio, ele que me chamou, não foi eu que fui vir para cá, você né? tinha resultado, Brinquei né? com ele, eu estava tendo, e eu com resultado bom, né? Eu peguei e falei assim, beleza, pai, tô aqui, o que o senhor está precisando de mim? Falei para ele. Aí ele veio conversar comigo, veio falar para mim, tal, não sei o que e tal, acho que chegou o momento de você vir para cá e nos ajudar aqui na review e tal, não sei o que e tal. Falei, pai, o que o senhor precisa de mim? Eu não entendo nada aqui da review, não entendo nada de peça, meu negócio hoje é vender bolacha Mabel, falei para ele, né? Rosquinha Mabel. Então, assim, é um segmento completamente diferente do que eu estava trabalhando, né? E ele, não, porque você precisa vir, que a empresa aqui está passando por um momento delicado, né? As vendas só caindo e tudo, por quê? Porque meu pai já estava meio que afastado, né? E tinha outro sócio, né? Que trabalhava, tinha equipe e tudo, mas assim, a coisa estava caindo. Não era mercadológico, foi problema mais não, interno. problema interno da empresa. Certo. Você entendeu? Então eu falei para meu pai, pai, o senhor quer vir para cá para quê? Eu não entendo nada. Ele falou, não, meu filho, vem para cá, você vai aprender, eu próprio quero te passar muita coisa e tudo. O que aconteceu? Eu resolvi aceitar esse desafio. Entendeu? Resolvi aceitar esse desafio. E, cara, foi uma decisão muito difícil da minha vida, mas eu cheguei em Brasília, pedi demissão no mesmo dia e voltei para Goiânia. Renatão, o relacionamento era bom entre você e seu pai? Não, o relacionamento do meu pai, com meu pai na época, era mais ou menos, mas depois ficou bom. Depois que ele que eu voltei. Não despertava um receio, não, facada. Então, justamente isso. Esse foi o maior problema, porque o que acontece? Por essa dúvida dele, e meu pai toda a vida foi uma pessoa muito sistemática e muito assim, cobrava muito e tudo, eu fiquei meio preocupado com isso naquele momento. Mas eu também, por outro lado, a família veio conversar comigo, e a minha mãe e tudo, e eu achei também que seria o momento, porque aquilo ali, querendo ou não, era nosso, né, da família. Então, precisava de ter alguém para poder tentar mudar o rumo do negócio, né? Foi quando eu aceitei o negócio. Mas não foi fácil, não. Foi assim, eu aceitei meio com medo, como se diz, né? Mas aceitei. Saí de Brasília e voltei para Goiânia. Aí o que acontece? Voltei para Goiânia, meu pai virou para mim e falou assim, nós vamos para São Paulo, vamos lá para conhecer as fábricas e tudo, na época que isso aí às vezes vai mudando alguma fábrica ou outra e tudo, fui conhecer as fábricas e depois comecei a trabalhar com ele. Você está entendendo? Então, assim, o que acontece? Esse foi um ponto da minha vida, entendeu? Agora, eu vou para mim ir mais adiante, eu vou contar para vocês um pouquinho da empresa, da Review, depois eu volto dentro da minha área que eu comecei a trabalhar na Review, porque a Review você que manda, mano. Então, o que acontece? Meu pai sempre trabalhou na área comercial, meu pai, desde moleque, o meu pai era um cara, eu costumo dizer que assim, ele não é meu ídolo, não é à toa, não, ele sempre foi um vendedor nato, porque meu pai com 15 anos de idade, com 14 anos de idade, vendia chuchu na feira, engraxava sapato, o cara era louco para ganhar dinheiro, para trabalhar e tudo, para querer ser independente, né? Então acho que isso aí, a gente não puxa, não, a gente herda. Mas o menino era tarado no negócio. Justamente. Aí o que acontece? Cara, meu pai com 20 anos, mais ou menos, 18, 20 anos, meu pai foi trabalhar numa empresa em Uberlândia, meu pai era de Uberlândia, meu pai é nascido em Uberlândia, chamava Autolândia, que era uma empresa já do ramo de peças, chamava Autolândia. Então meu pai trabalhou na Autolândia, acho que por 2 anos, não me lembro muito bem e tudo, e logo depois que ele estava trabalhando na Autolândia, tinha uma empresa em
em Belo Horizonte, que chamava, um escritório que chamava Joelbras, que a Joelbras, hoje, ela até não existe mais, os donos dela já são falecidos e tudo. A Joelbras era uma empresa de representação que trabalhava com todas as representações, hoje, as maiores representações de peças do Brasil. E a Autolândia era um grupo grande de Uberlândia, né, que era cliente deles, e o pessoal ia lá, via meu pai trabalhando lá, e meu pai começou por baixo, mas meu pai muito comunicativo, né, e recebia o pessoal lá, e todos os caras pegaram e ficavam loucos com meu pai. E um belo dia, o dono da Joelbras convidou meu pai para ir trabalhar com ele, como vendedor. Aí meu pai ficou doido, meu pai falou, pô, o maior escritório de representação de Minas, né? E meu pai ficou doido, e meu pai foi trabalhar com eles. Então meu pai foi trabalhar com eles de 1960 a 1965. Meu pai trabalhou 5 anos de preposto com eles. Entendeu? Então, assim, foi uma coisa que meu pai ficou doido, e meu pai cresceu muito trabalhando com eles. A bagagem, né, cara? A experiência. Então, aí o que acontece? Nesses 5 anos que meu pai trabalhou com a Joelbras, meu pai já estava conhecendo as fábricas. Por quê? Porque a Joelbras era um dos maiores representantes do Brasil. Então, eles eram representantes de 15 fábricas no Brasil. Então, ela atendia Minas, atendia o Triângulo, atendia Nordeste, atendia tudo. Quer dizer, eles eram grandes. E nisso meu pai começou a ralar lá dentro, trabalhar, começou a vender, começou a se dar bem demais, todo mundo gostava dele, começou a crescer muito. Quando foi em 1965, o meu pai recebeu uma proposta para mudar para Goiânia, para poder... Aí foi quando iniciou a nossa trajetória. Em 1965, a Sabó, que era do escritório da Joelbras já há bastante tempo, virou para o meu pai e falou, William, ó, não tem jeito, nós queremos você trabalhando diretamente com a gente. Foi quando meu pai recebeu essa proposta. Meu pai morava em Uberlândia, então foi quando meu pai mudou para Goiânia, em 1965. Ele não tinha nenhum vínculo com Goiânia? Não tinha nada com Goiânia, não tinha nada, nessa época nada. Então aí foi quando ele Mas ele veio para abrir mercado aqui ou já existia um representante? Já vendia, a Sabó já vendia tudo, mas assim, ela precisava de alguém fixo aqui, porque era um mercado que estava crescendo na época. Né? Então, eles convidaram meu pai para vir para cá, abrir a empresa aqui, para tomar conta de Goiás, Distrito Federal, que na época era muito pequeno, mas eles já acreditavam que ia crescer bastante, e o Triângulo Mineiro. Então meu pai pegou e aceitou o desafio e veio. Foi quando nasceu a Revil Representações, em 1965. Dia 19 de março de 1965 foi que nasceu a Revil Representações. Qual a idade do seu pai hoje? Meu pai hoje tem 80 anos. Então, a fundação dessa empresa tinha quantos anos? Ele tinha... Meu pai é de 42, meu pai tem 79 anos, 42, 52, 62, 23 anos, 24 anos. Ele montou mais ou menos 23 anos de idade. Então, assim, e ele veio assim, em 1965 já montou a Revil e tudo, e veio assim, com força total. Então, quando ele veio para Goiânia, ele já começou a trabalhar, e meu pai começou a correr atrás de novas fábricas e tudo, e o negócio foi expandindo e crescendo. E logo conheceu outros colegas aqui, da época, Eurípides de Oliveira, que Deus tenha no bom lugar, que foi um dos maiores representantes do Brasil também, que era dono da Olivas. Veio o seu Carlos Fedato, que é amigo da gente até hoje, aí, que é vivo até hoje também, que é um dos escritórios mais antigos que tem. Então, quer dizer, essa turma das antigas começaram a trabalhar junto, viajavam junto. Na época, meu pai... tinha até um gordininho, uma semana viajava no gordinho dele, outra semana do outro. Então, pra você ver como é que era o negócio, né? Todo mundo meio sem grana e tudo, então eles viajavam junto. Cacheiro viajante, né? Era desse jeito mesmo. Então, assim, essa foi a trajetória. Aí a Revil nasceu em 1965. E o que acontece? Aí foi trabalhando, a Revil foi crescendo, pegando outras novas fábricas e tudo, e crescendo. Foi quando meu pai resolveu depois, no meio do caminho, meu pai teve uma autopeça em Goiânia, chamava Volcar. Meu pai montou uma rede de autopeças em Goiânia, chegou a ter 4, 5 autopeças em Goiânia na época,
que era o auge de autopeças em Goiânia. Para atender o consumidor final. Para atender o consumidor final. Meu pai era representante das fábricas, mas também montou essa empresa de autopeça na época, entendeu? Meados de 75, mais ou menos. Então, quer dizer, só que aí depois meu tio trabalhava com ele nessa época, toda aquela, tem uma foto aí depois que vocês vão ver e tudo. Essa empresa ainda existe? Não existe. É familiar. Não. Volcar já há muitos anos já não existe mais. Então aí a empresa trabalhou por algum tempo e tudo, e depois a empresa fechou, se destituiu. Aí o que acontece? Será que tem foto do seu William? Tem ali, ó. Essa foto aí, ó. Pra você ter uma noção ali, ó. Meu pai é aquele de baixo, que tá sentado com a gravatona chique, cabelão grande ali, ó. Aquele ali é meu pai, ó. Sr. William Pereira da Silva, fundador da Review Representações, ó. Essa foto aí, pra você ter uma ideia. Só sair pelo pescoço. É de 1976. Essa foto aí reuniu os maiores empresários de autopeça de Goiás na época. Eles se reuniram no Hotel Bandeirantes para poder montar uma associação, que é a GEAP, que é a Associação Goiana de Empresários de Autopeça, que ela existe até hoje. Para quê? Para eles poderem ter uma associação que ajudasse o ramo de autopeças no Estado, e que pudesse assim, trazer benefícios, isso, e brigar por eles. Então eles reuniram essa turma toda aí, que eu acho que 80%, a maioria desse pessoal aí hoje nem está vivo mais, né? Deus tem no bom lugar. Renatão, pode-se falar que ele foi um dos precursores foi desse segmento, né? Foi um dos pioneiros. Meu pai foi um dos pioneiros. Um dos pioneiros na parte de peças do Estado. E o que acontece? Então, aí depois de estar aqui já ambientizado no Estado, com a Review funcionando a todo vapor e tudo, meu pai cresceu muito os negócios da empresa e tudo. Meu pai foi crescendo muito, foi envolvendo com a área agropecuária, com outros negócios e tudo, e foi, às vezes, afastando um pouco da empresa que sempre foi o carro-chefe da vida dele. Você está entendendo? Foi aonde, depois, que eu iniciei falando da minha trajetória, foi quando ele me convidou para voltar. Só um adendo. Quando o seu pai te chamou, você falou que estava um pouco afastado da empresa. Tinha algum motivo especial? Ele estava tocando outra coisa, paralela? Isso, justamente. Meu pai estava assim, como meu pai tinha área agropecuária muito forte, muito grande, meu pai tinha empresa fora de Goiânia, na parte agropecuária também, então assim, ele viajava muito, então ele assim, ficava muito ausente. Entendeu? Então esse foi um dos motivos da empresa, que sempre foi a percussora da família. A parideira. Justamente, a parideira começou a cair. Perdeu o foco pouco, né? Mas ele, ainda bem que ele ele mesmo se atentou a tempo, né? Porque ele falou, pô, o negócio não está, precisamos de mexer alguma coisa aqui. Foi quando ele me convidou para voltar. Ponto. Quando eu voltei para cá, tudo, iniciei o trabalho, cheguei sem saber de nada do que acontecia lá dentro, não conhecia nada de peça, não conhecia nada de muito pouco da área, fábrica, tudo muito novo para mim. Mas já tinha assim uma cabeça com uma cabeça boa, né, na área comercial e tudo, e com sangue para crescer. E aceitei o desafio. Então, quando eu voltei, aí fui com meu pai em São Paulo, então no avião aqui, fomos em São Paulo, em todas as fábricas, meu pai, ó, meu filho, estou trazendo ele para dentro do negócio, e tal, e nós vamos mudar o negócio, tal, e eu ficava só olhando assim, assustado, porque eu não sabia de nada, até então eu não sabia nem o que eu ia fazer lá ainda, entendeu? Eu cheguei assim, como se diz assim, um patinho feio fora d'água, e ele falava para os caras na fábrica, porque meu filho, que a coisa vai mudar, porque ele sentia que os fabricantes não estavam muito satisfeitos, e isso poderia gerar, talvez até demissões para nós, desligamento e tudo, então quer dizer assim. Então meu pai foi um cara inteligente, que ele quis agir rápido. Aí beleza, fomos nas fábricas e tudo. No retorno nosso para Goiânia, eu olhei para ele, virei para ele e falei assim, pai, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Eu não estou entendendo, o que eu vou fazer lá? Eu não entendo nada, o senhor me falou para todo mundo que... Falou, não, você vai se virar, você vai ter que dar um jeito e tal, não sei o quê, que tal. Eu falei, beleza, vamos lá, vamos em frente. Então, quer dizer, voltei para Goiânia com ele e tudo, daí começou a minha trajetória dentro do escritório. Aí eu comecei a sair para conhecer os clientes e tudo, ele foi comigo, aí nessa época meu pai me apresentou para os clientes, tudo, meu pai conhecia todo mundo, amigo de todo mundo, foi me apresentando e tudo, e eu, no meu jeito, fui fazendo amizade com todo mundo, fui conhecendo e tudo, fui vendo como é que funcionava a
a parte de vendas do escritório, a parte de promoções e tudo, e fui tentando me ambientizar dentro do negócio, né? Eu era filho dele, mas eu entrei como um vendedor lá dentro, um vendedor assim, tinha a equipe de vendas lá também, tinha um tio meu que era acima de mim, então assim, eu fui aprendendo. Mas eu fui aprendendo já com uma outra cabeça, né? Fui aprendendo com uma outra visão, com outra bagagem, justamente, né? com outra cabeça, justamente. E eu via que muita coisa lá dentro estava errada, precisando de melhorar. E nisso eu comecei a ir passando para ele. Então assim, eu fui criando uma liberdade muito grande com meu pai, fui passando para ele. Então quer dizer assim, fui passando, pai, nós precisamos fazer isso, fazendo aquilo. E por incrível que pareça, ele sempre, aí nesse momento ele me deu abertura e foi acreditando naquilo que eu estava posicionando ele. Então quer dizer assim, no primeiro ano nós tivemos uma estabilidade bem razoável, né? Porque a empresa já estava meio baixa, mas assim, e eu aprendendo, né? Então teve uma estabilidade muito, muito razoável. Tivemos assim, não tivemos queda mais, mas tivemos uma estabilidade com um crescimento pequeno. Então quer dizer, aí meu pai falou, pô, legal, né? Já é um bom sinal, né? E eu iniciando dentro do negócio. Beleza. No segundo ano, já dentro da empresa, aí eu já comecei a mudar algumas peças do xadrez e tal. Vendedor que estava lá, muito antigo lá, que não estava mudando. Falei, pai, vamos mudando e tudo. Aí o negócio começou já a crescer. Renato, você estava já numa posição de líder mais estratégica, de liderança? Isso, eu estava como se fosse um supervisor. Tá. Aí eu já estava com um supervisor assim, já estava assim, dominando mais o negócio, entendendo mais, lidando mais com as fábricas, tudo. Então, quer dizer assim, aí eu já tomei gás e fui crescendo nesse segundo ano. Um mês já batendo meta nas fábricas, tudo o trem crescendo, e meu pai falou, rapaz, o caminho é esse mesmo, não tem jeito não. Aí meu pai foi vendo aquilo ali. O ano, com 6 meses, eu já estava com 30% a mais de crescimento do ano passado e tal, e porque tinha caído, e meu pai começou a acreditar mesmo no negócio, viu que realmente eu tinha capacidade de tocar o negócio. Quando eu fiz 2 anos de empresa, meu pai me chamou no escritório dele, virou para mim e falou assim, a partir de amanhã você toca a empresa. Aí eu até assustei. Falei, a partir de amanhã você é o diretor executivo da empresa. Você tá falando que você tinha o quê? 23 anos? Eu tinha 22 anos. Isso foi em 94. E aí foi quando eu realmente assumi a empresa. Você entendeu? Assumi a empresa e até eu fiquei na hora, eu fiquei até meio assustado. E ele falou para mim, meu filho, ó, daqui para frente agora você toca que para mim não dá mais e não sei o que e tudo. Eu falei, não, beleza, pai. Cara, foi quando eu peguei o negócio assim e falei assim, agora... E o negócio já estava crescendo bastante, já estava evoluindo, você entendeu? Os negócios, os números já estavam crescendo, mas ainda estavam pequenos, perto do que eu achei que poderia estar, porque nós trabalhávamos com grupos grandes. Cara... Só para eu ter uma noção, nessa época a sua empresa... Estava mais ou menos no mesmo tamanho da Kroll, estava longe? Não, mas era muito pequeno. Muito pequeno na época, muito pequeno, em vista do que poderia se tornar. Eu acho que não dá nem para referenciar, Bruno, porque são segmentos diferentes. Isso, né? Eu sei, É mais fácil referenciar para uma empresa que fosse concorrente direto dele. Justamente. Então, assim, aí o que acontece? Aí a coisa começou a mudar e tudo, aí eu abracei o negócio mesmo e comecei a fazer várias mudanças, começamos a buscar novos desafios, novas fábricas. Aí o negócio se expandiu muito. Aí o negócio começou a crescer bastante. Aí, ano a ano, crescendo, buscando novas fábricas. Às vezes trocava uma, entrava outra fábrica, mas crescendo. O nosso carro-chefe, que é a Sabó, dentro do nosso escritório, saiu assim de um patamar de número X para... em 10 anos, 10 vezes maior, entendeu? Então, assim, o negócio foi realmente impactante. Entendeu? Então, assim, e nesse meio de campo aí, cara, se passaram 27 anos que eu estou à frente da empresa. E depois que eu estava dentro da empresa, depois que eu já tinha assumido a direção geral da empresa, depois de uns 8, 9 anos, eu acho que 9 anos, aí meu irmão caçula, que é o Rafael, que é meu sócio hoje, veio também fazer parte do negócio.
e que hoje é o meu braço direito lá dentro, é um diretor comercial lá dentro, e que hoje, como se diz, aprendeu muito também. Aprendeu muito também. Então, quer dizer assim, aí a coisa foi tomando uma proporção maior, entendeu? É uma peça fundamental hoje. Uma peça fundamental dentro do nosso negócio. Hoje ele atua na parte de vendas? Hoje ele atua na parte de vendas junto comigo. Então, porque hoje, as fábricas que nós trabalhamos dentro do escritório hoje, então assim, tem fábricas que ele atende e tem fábricas que eu atendo. Mas a gente sempre troca ideias juntos, entendeu? Negócios maiores, a gente senta, troca ideias e resolve tudo. Nós temos uma equipe de vendas por baixo de nós, que trabalha forte nos interiores, Brasília, né? Triângulo Mineiro, que toda a região a gente Vocês atendem em Brasil? Não, nós atendemos, nossa região é o Centro-Oeste. Centro-Oeste. Você entendeu? Então, assim, nós temos outros vendedores, equipe de promotores que trabalham com a gente, tudo, então, quer dizer assim, a gente tem que estar sempre ligado. E grandes negócios maiores, que são os distribuidores nacionais, são resolvidos ou por mim ou por ele, ou por meu irmão. Né? Então, a gente senta junto, traça alguns negócios. Você contou muita coisa sobre a sua história, né? Sucessão. Como é que essa parte de sociedade, o Renatão? Família, você tem um relacionamento legal? Pau quebra lá, não? Não, cara, não, briga sempre tem, né? Não tem jeito de não ter, não. Se não fosse irmão... briga sempre tem, mas assim, o que acontece? A minha família sempre apoiou muito, né, depois, porque o que acontece? No início quando eu vim para a Review, tinha meu irmão mais velho, que trabalhou uns tempos dentro do escritório, mas não era o perfil dele, e ele sempre foi uma pessoa mais fechada, né? E tudo, então assim, ele ficou pouco tempo lá. Hoje ele é até advogado, por sinal um bom advogado, muito bem sucedido. Então, quer dizer, o outro irmão meu é médico, que é o Dr. Ricardo. Então, quer dizer assim, e eu vim para a área comercial, que já estava na área comercial, como se diz assim, né? Tinha um sangue do papai, né? Então, assim, me dei bem. E o meu irmão caçula, que também veio fazer parte do nosso negócio também é da mesma forma. Então, e meu irmão começou bem na parte de montagem, é um cara que entende profundamente de mecânica, de Renato, engenharia mecânica. Assim, eu não sei bem, mas o que me parece é que você acabou assumindo a figura do seu pai, né? Como com certeza, empresa, isso, né? Aí, com certeza. E aí, futuramente, o Rafael veio, eu não sei... Com certeza, durante quanto tempo você ficou lá sozinho. 8, 9 anos depois. E o mais interessante, eu acho que nós até chegamos a conversar sobre isso, que ele iniciou do início da cadeia, né? Isso. Ele iniciou trabalhando, hoje ele é diretor comercial, mas ele iniciou lá como... o Rafael... Juntamente com os promotores. Não, o Rafael até falo para você, eu brinco com ele, né? Ele até brinca comigo. O Rafael sofreu mais do que eu, porque quando ele veio para cá, ele era mais novo, inexperiente nesse momento, e ele veio para cá e ele realmente começou lá embaixo, né? Ele viveu todo o processo. Todo o processo. Começou como promotor, tudo, e trabalhou muitos anos como promotor, depois ele começou a trabalhar na área comercial de vendas, e hoje ele é um diretor comercial, meu braço direito, então, trabalha junto comigo. Basicamente, só ajudando aí, só a gente ilustrar essa situação, acho que são 4 irmãos são hoje, 4 né? irmãos. O mais velho é o Dr. Ricardo. Não, o mais velho é o Dr. William. Dr. William. Que é o advogado. Né? Que é o advogado, depois o Dr. Ricardo. Que inclusive é referência, né? Na cirurgia especialidade dele, né? Eu acho que ele é um dos sócios do Hospital dos Acidentados. Do Hospital dos Acidentados. Isso. E cirurgia em mão, ele é o Papa. Isso. E aí tem o Dr. William, né? Que hoje é o meu irmão mais velho, advogado, é piloto de aviação. E tem o Rafael, e depois vem eu e o Rafael, que é meu irmão caçula, que é o meu sócio hoje dentro do negócio. Ô Renato, deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Eu acho que o setor comercial, para mim, é o melhor setor para ganhar dinheiro. De qualquer lugar, né? Não usando você como referência, nem seu irmão, porque vocês são os proprietários. Mas um representante comercial bom, hoje, no mercado, o que ele consegue fazer a nível de faturamento para ele, cara? De renda para ele? Um cara bom. Eu sei que é muito genérica a pergunta. Cara, Bruno, essa é uma pergunta, assim, um pouco complexa. Eu vou dizer para você por quê. Porque o representante comercial depende do que ele está trabalhando, depende do que ele vai vender. Você está entendendo? Então, quer dizer assim, cada segmento tem um valor, né? Como se diz assim. Então, assim, é difícil. Eu conheço muito representante comercial, cara, que estão com dificuldade imensa, porque não é fácil, você entendeu?
Agora, eu conheço muitos representantes comerciais que estão muito bem. Você está entendendo? Então, quer dizer assim, então, isso depende muito do segmento. Do né? segmento. O que o segmento remunera. Mas assim, Isso, justamente. é possível um representante comercial financeiramente conseguir ter ganho maior do que às vezes um advogado, um médico, um engenheiro? Naturalmente. Naturalmente. Aí depende da escala que ele tá. Justamente. Por exemplo, no caso do Renato, né, o escritório de representação que eles têm, eles estão ligados diretamente à indústria, né? Então, eles são um canal, vamos dizer assim, de distribuição. Então, a remuneração desse cara é 10 vezes mais do que um representante que trabalha com uma distribuidora, por exemplo. Sim, entendeu? justamente. Então, assim, depende muito do segmento, em que nível que ele está dentro do planejamento Não, e estratégico. depende muito da posição do representante, porque o que acontece? Isso que o Matheus está falando é interessante. Existe o representante da loja, existe o representante do distribuidor e existe o representante do fabricante. Você está entendendo? Então, quer dizer, são 3 escalas. Tá. Você entendeu? Então, quer dizer assim, nós, no nosso caso, nós somos representante das fábricas. Nós somos o elo entre a fábrica e o distribuidor nacional, o varejo grande, tudo. Tudo tem que passar pelo nosso negócio. O cara não compra, o distribuidor não compra direto da fábrica. Não compra, não compra. Ele tem que passar pelo nosso escritório para poder adquirir o produto da fábrica. A diferença, Bruno, é bem simples. É você pensar o Renato, representante da Kroll, que atendia o consumidor final. Não, ele né? atendia o B2, ele fazia B2B, não é? B2B também, tá? Tá. Mas a escala de remuneração é diferente. E o cara que faz o elo entre a indústria e o distribuidor. Não, perfeito. Fala, a escala top. de negócio é totalmente diferente. Entendeu? Show, eu entendi. Mas por que eu faço essa pergunta, cara? Porque a gente tem uma... A gente, eu digo, sociedade, né, em geral, tem uma tendência... É chá, Vagão? Diurético que você tá tomando? Forte. É, tô vendo. A gente tem uma tendência de sociedade, né? Vou estudar, vou fazer um concurso, às vezes, porque eu vou ter um salário bom, vou me tornar um juiz, vou me tornar, não sei, um procurador, vou ter um bom salário. E quando você olha para o vendedor, o cara é um coitado, né? Ah, vai ganhar mal, mexe com o quê? Mexe com vendas. O que você faz? Sou representante comercial. Ah, é um pobre coitado, né? Mas eu sempre fui fã desse lado propagandista, o representante, porque é um mercado, cara, que dá para você fazer carreira, crescer, ganhar dinheiro e mais, né? Hoje, não sei se você concorda, Matheus, tá em falta esse uma representante. Figura que existe tanto preconceito, só para você entender, né? Nas grandes corporações, eles mudam a nomenclatura, não é mais vendedor, é o executivo de vendas, é o agente comercial, justamente para tentar blindar esse preconceito. É verdade. Né? O cara fala, não, eu não estou posicionado como vendedor. É verdade. Mas o cara não Romantizando, entende, né? cara, que, cara, a profissão de vendedor, ela te dá... Ela é linda, viu, cara? Uma amplitude, né, Ixi. de tudo que você pode fazer que ninguém tem noção. E Então outra- existe um preconceito muito grande. Matheus, envolvido outra nisso. coisa, é o que você está falando ali. A classe de representante comercial hoje, eu digo assim, dentro do meu negócio, dentro de fábricas, ela de muitos anos para cá, ela veio caindo muito, diminuiu muito. Por quê? Porque os fabricantes hoje, os grandes fabricantes, eu digo no meu ramo de autopeças hoje, eles atendem direto. Eles têm condição de atender direto. E para eles é muito mais barato atender direto os clientes do que passar pelo meu negócio, do que passar pelo meu escritório. Então, quer dizer assim, como você pega fábricas grandes, igual nós trabalhamos, volumes muito altos, então, quer dizer assim, às vezes a comissão que o cara paga para o seu escritório dava para ele pôr 6 para trabalhar na região. Você entendeu? Então, tem muitos que pensaram assim, fizeram assim, mas muitos que não deu certo e voltaram atrás. Porque a pessoa do vendedor, a pessoa do representante, cara, é muito importante ainda hoje. É muito importante. Você está entendendo? É muito importante mesmo. Cara, igual você estava falando do vendedor, tem muito vendedor que fala assim, porra, vendedor, hoje, é o que você falou, executivo de vendas, agente comercial. Fora as Cara, empresas que trazem nome americano, né? eu falo uma coisa para vocês, eu Gestor que acaba. eu tenho 29 anos de mercado, 29 anos de mercado. Passei muita coisa no início, mas eu falo uma coisa para vocês. Eu bato a mão no peito hoje e me sinto um grande vendedor. E eu falo vendedor de boca cheia. Eu não falo assim, não é executivo de vendedor. Não, eu sou um grande vendedor. Sabe por quê, cara? O dia que o vendedor entender o que é um vendedor, cara,
Boa. O vendedor... Eu ia te fazer uma pergunta agora. Ah, Você falou lá atrás que antigamente você tirava pedido. isso. Hoje você é um vendedor. Hoje eu me tornei um vendedor, de muitos anos pra cá. Qual que é a diferença, Então, o Renatão? que eu ia te falar. Deixa eu te falar. Hoje, cara, o vendedor, ele é diferente, cara. Não é mais igual antigamente. Antigamente, na época do meu pai, eu tive um pouco dessa época também, um pouco de dificuldade. Só que aí as coisas depois foram se evoluindo, cara. Foram se evoluindo. Para mim, hoje, o vendedor, cara, para mim é o seguinte: vendas hoje é abrir portas. É abrir portas para poder você ter sucesso com o seu cliente. Então, você primeiro tem que abrir as portas, você está entendendo? Para você conhecer o seu cliente, para você ter sucesso lá dentro. Não adianta, cara, hoje você chegar no seu cliente para poder querer tirar pedido, entendeu? O cara nem te recebe. Entendeu? O cara nem te recebe. Pega essa chave aí, nossos ouvintes. Isso aí é o cara grande nem, diferencial. O cara nem te recebe. do Hoje profissional eu costumo dizer o seguinte, eu costumo dizer para minha equipe, eu costumo dizer para os colegas que a gente trabalha junto, e vários colegas hoje da minha época que também já entendem isso, cara. A gente sabe o que é hoje a venda. A venda é consequência, a compra, ou seja, a compra do seu cliente é consequência da venda dele. É a consequência da venda. O maior concorrente que você tem dentro de qualquer empresa hoje não é empresa só de autopeça, não. É um banco. O maior concorrente que você tem hoje não precisa de ser só dentro do segmento, não. É qualquer outro concorrente que esteja trabalhando no grupo dessa empresa. Porque hoje, essas empresas hoje trabalham com uma verba X. Tudo quer dizer assim, isso aí, cara, depende da desenvoltura de cada linha dentro da empresa, para poder você crescer lá dentro. Então, cara, eu hoje tenho uma concepção, há muitos anos tenho uma concepção totalmente diferente. Você vê, 80% dos meus clientes hoje dentro do meu escritório são meus amigos pessoais. 80% são meus amigos pessoais. Amigos que eu falo assim, de viajar junto, de sair para passear junto, de beber junto, de curtir junto. Você criou um relacionamento com os caras. Isso, um relacionamento. Eu falo para você que é o seguinte, vender hoje, chama-se abrir portas para um relacionamento com o seu cliente. Nossa. É isso que é o vendedor hoje, é abrir portas para um relacionamento de negócio e sucesso. Esse é o vendedor hoje. Isso é venda. Esse é o segredo, Renato. Esse é o segredo. Na minha concepção, a venda é essa. É que a gente tem que pegar esse take depois para entendeu? Soltar ele. Essa é venda. Isso é venda. Você entendeu? Venda é isso aí. É você abrir portas de relacionamento, de negócio com o seu cliente e de sucesso. Só pegando um gancho aqui no que o Renato falou, cara. Rapidão, eu falei para ver os minutos, é porque, cara, ficou tão massa isso que ele falou, que a gente tem que cortar exatamente essa parte para divulgar. Então eu já tô mandando aqui para anotar pra gente cortar essa parte. 52 minutos. Já anotei aqui. Tá acabando já? Não. Não, é porque às vezes vocês têm o tempo. Não, cerveja tem aí. Tem um chopp ali por um malte, um barril. Pode ficar tranquilo. Até meia-noite se quiser. Que dia que acaba o recesso, Renatão? Tá de boa? Tiver tranquilo. Eu tô filé. Onde vai? Só para colaborar um pouquinho aqui que o Renatão já falou, cara, de acordo com a minha visão, eu acho que o vendedor é o cara que cria novas oportunidades, né? É o cara que cria dinheiro novo. Algo que, às vezes, o seu cliente não está vislumbrando como uma oportunidade de negócio, de ter um ganho novo, né? De trazer uma realidade nova para o negócio dele, de oportunidade de negócio, você trazer essa visão para ele. Porque o tirador de pedido é o cara que fica na inércia, né? Você trabalha ali com um portfólio e o cara vai trazer a demanda dele mensal, e simplesmente ele vai tirar o pedido de acordo com aquela demanda. Agora, quando você traz um produto novo, né, você quer implementar um SKU novo, né, dentro do portfólio do cara, trazer dinheiro novo, aí é a venda. Aí realmente é onde você é diferenciado. E aí é a hora que você começa a abrir portas, porque eles mesmos enxergam que você é um cara diferenciado. Bicho, esse cara vai contribuir para o meu negócio. Esse cara vai fazer eu ganhar mais dinheiro. Matheus, eu vou falar uma coisa para você que assim, o dia que qualquer empresa ou qualquer segmento entender que todo negócio ele precisa de ele se vende. Todos os negócios ele se vende. Um banco se vende, autopeça se vende, farmácia se vende, tudo vive da venda.
Você está entendendo? Então, isso a gente tem que saber. Então, por isso eu falo assim, o vendedor não sabe o tanto que o vendedor era um cara importante. Agora você está falando da nobreza da profissão, então, que as pessoas não conseguem compreender. Isso, justamente. Então tem gente que você falou, é o que você falou no começo. Pô, o vendedor falou, tem vergonha de falar que sou vendedor. Bicho, eu tenho o maior orgulho do mundo de falar que eu sou vendedor. Deixa eu te falar. Vou te eu falar tenho uma coisa que orgulho. meu pai me falava, Você né? tá Porque entendendo? como vendedor, ele é um grande financeiro, né? Mas é um cara espetacular, extraordinário. Ele me falava muito assim, ó. Vendedor, meu filho, é a pior raça que tem. É o cara que ele não conseguiu dar certo em nada na vida. Ele não estudou, ele não vislumbrou nada. Na vida dele, ele vira vendedor. E já ouvi isso muito. Como vendedor, sabe o que eu vislumbro, cara? Que o vendedor, ele é peça essencial dentro de qualquer negócio. É o que faz a máquina movimentar. Já ouvi isso muito, viu, Matheus? É extraordinário. Eu falo para você, é justamente isso que eu ia te dizer. Renatão, a projeção de um orçamento dentro de uma empresa é projetada em cima de um planejamento estratégico definido pelo comercial. Matheus, eu tenho assim, uma coisa muito simples para dizer. Eu costumo dizer o seguinte, hoje eu tenho um relacionamento tão legal com meus clientes, que são clientes, eu tenho clientes de todos os patamares. Eu tenho um cliente gigante, eu tenho um cliente médio e tenho um cliente pequeno. E o meu tratamento é da mesma forma com todos. Com todos. Eu vou em todos, não existe lógico. Diferenciação aí. Não existe. É lógico que tem alguns que eu vou com maior frequência, porque tem uma maior representatividade, e que às vezes os negócios são maiores e até dá um pouco mais de trabalho, na verdade. A diversidade é maior, né? Isso, entendeu? Mas assim, mas eu sou um cara que eu gosto de estar junto com a equipe. Eu chego nas empresas, eu vou lá, cumprimento os vendedores, bato papo, vejo qual é a dificuldade. Eu entro na sala de compras, é a mesma coisa. Cara, você precisa estar antenado. Vender isso, cara. Vender é você estar se relacionando com todo mundo da empresa. A gente que é vendedor, cara, a gente vende sonhos. Você vende sonhos, cara. Você tem que vender um produto que o dono de qualquer empresa quer para ele. Que é você apresentar para ele coisas boas. Apresentar crescimento dentro da empresa dele. Então, cara, a gente tem que aprender a fazer isso. Acabou aquela época de chegar e tudo chega no lugar, e tal, o que você está precisando aí? É disso? Não, você tem que pegar e mostrar o seu produto. Às vezes ele não tem um produto que você tem no seu portfólio. Mostra para o cara, pô, legal esse aí. Então, você tem que procurar trazer os negócios para dentro do seu negócio. Acabou. Hoje não existe mais o tirador de pedido. Há muitos anos já não existe. Há muitos anos. Não existe, Renato. Existe. Não. Eu estou falando assim, há muitos anos não existe assim. Quem ainda existem pessoas, não existe quem a função, ainda né? já saiu do mercado. Pois é, Matheus, é o que eu estou falando. Quem ainda insiste nessa trajetória de tirador de pedido, cara, eu falo aqui agora assim que mude. Porque hoje, cara, você vê, e outra coisa, você tem que o grande negócio hoje do vendedor é o seguinte, cara, é você chegar no seu cliente, seja ele pequeno, médio, grande, forte, cara, sentar com ele e buscar. Agora é o seguinte, tem que brigar nas fábricas pelo seu cliente. Eu brigo, cara, nas fábricas. Eu brigo, trazendo coisas novas, trazendo promoções, campanhas direto. Ajuda, o escritório participa também, tudo. A gente investe pesado nessa área de publicidade junto aos clientes e tudo. Mesmo o escritório ajuda, fazendo ações e tudo. Por quê, cara? Porque isso faz crescer. Isso faz crescer. E volto a dizer, cara. Renatão, você falou de ajuda, indústria ajudando, indústria incentivando, você muito, parceria. Muito, isso. Nós não falamos até agora de pandemia, né, Brunão? Não falamos. Então. Legal, acho bom, assim, todos os podcasts a gente vem comentando, porque é um assunto que está quente ainda, né, Renatão? Muito quente. Cara, ainda estamos em pandemia. Pô, estamos em pandemia ainda, mais um momento crítico do crítico já passou, graças a Deus. Estamos numa curva bem legal aí de queda, decadência da pandemia. Mas a pergunta é, Renatão, é lógico que os seus clientes sofreram com a pandemia, né? Todo mundo no primeiro momento teve uma crise pesada, ninguém sabia para onde ia, como agir. Como as indústrias que com certeza, né, tinham o domínio das dívidas dos seus clientes, como eles agiram nesse momento? Você teve que ser um interlocutor direto, você ajudou essas pessoas? Interlocutor a gente sempre foi direto entre o cliente e a fábrica. Eu digo para você o seguinte, Wagner. O distribuidor em si, eu senti que ele sofreu um pouco menos. Por quê?
O fabricante, sim, o fabricante sofreu muito. Muito. Porque o que acontece? Logo no início da pandemia, o que foi o que todos os distribuidores do Brasil inteiro fizeram? Meteram o pé no freio. Puf! De uma vez. Os caras pararam de comprar das indústrias, aí você pega uma indústria lá com 2.000 funcionários, 1.500 funcionários, trabalhando 3, 4 turnos. De repente, os clientes pegam e freiam de uma vez. Zero pedido? Então, justamente. Então, isso trouxe um balanço muito grande, você está entendendo? Junto ao segmento. Mas houve outros segmentos que teve um problema muito maior. Eu costumo dizer que o nosso segmento de autopeças foi um dos segmentos que sofreu menos. Sofreu menos. Porque o que acontece? A gente não entende. A pandemia, por um lado, ela foi muito ruim para todo mundo, para o mundo, né? Vamos falar, para o mundo. Mas para o segmento de autopeça, ela foi muito ruim. Mas depois, cara, ela explodiu o segmento. Ela explodiu. Então eu falo para você que o segmento de autopeça já há mais de ano, desde o meado do ano passado para cá, o segmento está super aquecido. Você acha que tem algum motivo específico? Você Cara, consegue entender o então, porquê disso? O que acontece? Teve a queda da pandemia, Justamente. as indústrias pararam, o mercado comprador desacelerou, botaram o pé no freio. A indústria automaticamente, para retomar a produtividade, Renato, ela demora um pouco, né? Para voltar ao ciclo, com certeza. Ciclo de produção, justamente, demora. Não é à toa que, por exemplo, na época da pandemia, basta dizer as indústrias. Essa escassez pode ter sido um ponto? Justamente, basta dizer o seguinte: as indústrias que nós trabalhamos com elas, a maioria delas dispensaram muita gente. Muita gente. Não tinha como, mandaram muita gente embora. Só que o que acontece? É onde eu falo para você, é difícil da gente entender. Logo depois, igual eu estou falando para você, do segundo semestre do ano passado para cá, a coisa tomou uma proporção gigantesca de crescimento. Eu não sei se o pessoal que segurou muito, depois falou assim, o momento é agora de investir, de sair para cima e tudo, e o negócio virou uma loucura. Então, quer dizer assim, a nossa venda cresceu 30%. Entendeu? Então, assim, e as fábricas não dão conta de atender. Não deram conta de atender e não estão dando conta de atender até hoje. Entendeu? O tanto que o mercado está aquecido. A gente estava esses dias aqui, quem sentou aí foi o Edmo da Pinalto, e ele falou, né, do tempo de espera para carro, né? O mercado de autopeça também, tempo de espera, existe? Está grande? É o que eu ia te falar, tá muito grande. É o que eu ia te falar, porque o mercado automotivo, Bruno, ele não muda muito. O nosso mercado é de peças de automóveis, então é ligado ao mercado automotivo. Hoje não tem carro para entregar. Você vai comprar uma Hilux hoje, uma caminhonete, eles te pedem 11 meses para entregar. Exatamente. Você vai comprar uma Maroca, eles te pedem 5 meses. Você vai comprar uma outra caminhonete, pede mais 8 meses. Qualquer carro hoje. Então, quer dizer assim, o mercado realmente aconteceu isso também eu falo o seguinte, como eles cancelaram a produção de muita coisa, você está entendendo? E depois a coisa voltou de uma vez, e o mercado voltou aquecido, o trem virou o pé pelas mãos. Então eu costumo dizer que eu acho que, como se diz assim, embananou tudo no meio do caminho ali, entendeu? Então, assim, tá todo mundo... e ao mesmo tempo, mas está todo mundo receoso, porque não sabe o que pode vir aí no futuro aí. Isso. Será que é uma bolha? Será que isso aí é uma bolha? Então, quer dizer, não sabe. Pode estourar a qualquer momento. Entendeu? Tem que... Mas se você puder trazer... Tá. Mas o que acontece? Então, assim, eu acho que o nosso mercado, ele mudou muito e ele está aquecido ainda. Agora, até quando? Esse é o medo dos nossos clientes. Entendeu? Esse é o medo dos nossos clientes. Né? Então, quer dizer, você pega todo mundo vendendo muito, todo mundo crescendo. Você vê, vamos dizer, e a todos os segmentos. Eu digo até dentro do segmento de vocês, o quanto está crescendo. Uhum. Né, Wagner? O tanto que os negócios da Valor Bank estão subindo a cada mês, a cada dia. Então, quer dizer, todos os negócios estão crescendo. Só que é o seguinte, eu te pergunto, será que é uma bolha? É Bitcoin?
Será que é uma bolha isso aí? Será que isso aí nós vamos ter uma recessão aí daqui o ano que vem? E aí? Renatão, tem negócios que eu poderia te pontuar que chamaram mais atenção do mercado, né? Você parar pra pensar no ramo automobilístico, é um ramo que, porra, igual você falou aí, nós tivemos com o Edmo, igual o Bruno comentou, é uma loucura. Não tem entrega de carro, não tem carro. Aí se você perguntar, eu perguntei, questionei, da mesma forma que eu questionei pra você, eu questionei pra ele. E ele abriu pra gente, né, cara? Tá faltando o quê? Um grande déficit que ele falou, chip semicondutor. É um chip, né? Um chip semicondutor. Mas não é. Isso são componentes. As Componentes montadoras, tem algumas montadoras que estão faltando. Pra você ter uma noção, isso aí é a Pinalto, é a própria Chevrolet. Sim, pra você ver. Meu irmão comprou um S10, tem 11 meses, não recebeu ela até hoje. Ele mudou de marca, comprou outra câmera, porque tem 11 meses pra receber um carro. Eu esperei 6 meses meu carro chegar. Então assim, nós estamos falando, na categoria automobilística, do veículo pronto hoje, tem um déficit de componentes. Aí você pega no ramo imobiliário hoje, teve um boom, porque justamente as indústrias dos insumos pararam. Você pegava de milha de tijolo que custava R$400, hoje você está pagando 800 e poucos reais. Né? Então, hoje você entende sim o porquê desse custo do imóvel, do custo do imóvel lá pronto, o valor que ele está hoje. Né? Lógico que fica claro para todo mundo. Aí você me pergunta, se isso é uma bolha, é difícil de sustentar alguma coisa. Porque ao mesmo tempo, o Renato, você pega o metro quadrado de Goiânia falando de imóvel hoje, uma análise capital, Brasil, nível Brasil. Goiânia é um das capitais mais baratas que existe no país. Justamente, aí você fala assim, cara, será que o investidor, o construtor, o incorporador, ele acordou agora? Será que foi isso? É um dos imóveis mais baratos, você falou a verdade. Ou vai recuar? Cara, é uma incógnita hoje, você poder falar sobre isso. Eu vou falar, mas eu vou acho falar. Que eles viraram a chavinha e acharam um ponto, uma oportunidade de subir. Eu não acredito facilmente que vai haver um recuo, não acredito. Eu também acho que não. Não acredito que eu vai também haver acho um recuo. Que não. Principalmente no ramo de carro. Eu também pode acho estabilizar, que pode estabilizar. Eu acho que antes de estabilizar, eu acho que não vai ter um recuou. Eu acho que vai ter uma pequena diminuição. Não, eu acho que pode. Não é de pequena diminuição. Eu acho que pode haver, Bruno, uma estabilização. Pode estabilizar em alguns segmentos. Eu digo de parar de crescer. Isso. Ou parar de crescer, até eu não digo parar de crescer. Crescer menos. Né? Então pode estabilizar e ele ficar ali e tal. Mas assim, eu acho que o Wagner tem razão. Cair, eu acho que não. O mercado está aquecido em todos. Eu converso com amigos, eu tenho amigos empresários aí de outros segmentos e tudo, e todos estão falando assim, pô, o mercado está aquecido. Não tem ninguém que está falando que o mercado está retraído, que o mercado está ruim, não tem. Então, isso é um bom sinal, você entendeu? Agora, daí a gente não sabe até onde vai isso aí. Então, quer dizer, por exemplo, os meus clientes, eu tenho alguns clientes de grande porte que estão assim, meio preocupado, porque eles estão tão assustados, o crescimento deles estão sendo tão grande esse ano, que eles estão preocupados. Do ano que vem a coisa dá uma paralisada. É porque, na verdade, hoje, Renatão, você vive uma instabilidade, né, de governo. Então, isso gera uma insegurança muito grande para o empreendedor num contexto geral. Né? Quando você fala aí de juros norteadores do país, você pega uma Selic que saiu de 2% esse ano, nós estamos com mais de 9% já, antes de finalizar o ano agora. Né? Então, estamos tendo revisão disso quase mensal. Né? Na verdade, está sendo mensal. Dólar do preço que está, dólar lá em cima. Então, automaticamente, quando você fala de uns juros que norteia o país, né? Automaticamente isso reflete no ramo imobiliário, porque o cara que está comprando um imóvel precisa de crédito, na maioria das vezes, no banco, para poder financiar seu imóvel. Então, às vezes, esse cara não pode ter um acesso tão grande igual ele tinha há 1 ano e meio atrás. Vamos falar disso aí. Ou nem isso, né? 7 meses atrás. Né? 7 meses atrás, pode ser mesmo, na realidade, 7 meses atrás, mais presente. Um cara que comprava um carro usado com juro de 1,09, 0,99, o cara comprava um carro zero, com taxa zero, isso vai mudar. Então, eu também acho. Pode refletir um pouco? Pode. Eu não acredito que isso faça recuar a grosso modo, assim, né, que vai mudar tanto a realidade. Mas eu acho que pode trazer uma estabilidade, sim. Legal. É o que eu estou dizendo. Eu acho que cair, eu acho que não, mas pode trazer uma estabilidade. Até porque é o seguinte, eu sinto que os grandes empresários têm feito investimentos maiores dentro dos negócios. Têm feito investimentos maiores. Por quê? Porque a coisa está aquecida. Só que esses investimentos maiores pode chegar lá na frente e dar uma paralisada.
Então, assim, esse é o medo deles, entendeu? Então, O grande lance, Renato, é porque antigamente o cara que era rentista, quando nós tivemos lá essa queda da Selic, todo mundo tirou o dinheiro do banco e foi pro mercado. Justamente. O dinheiro não estava rendendo mais, né? O cara que estava aplicado ali num banco, ele estava tendo um rendimento ridículo, né? Então o cara estava acostumado na era, não vou falar o nome de ninguém aqui, né? Dos nossos governantes, sem polêmica. Mas, não, mas tinha eu uma acho... rentabilidade. Então tinha um cara ali que estava com muita grana aplicada, vivendo de renda, coçando, né? Aí quando veio esse confronto de taxa, todo mundo tirou dinheiro e foi para o mercado. Foi aplicar dinheiro, foi comprar imóvel, movimentou o mercado Mas eu acho o seguinte... Foi abrir negócio, foi arriscar. Estava inviável manter dinheiro em banco. Né? Vagão, o mercado é para todos, cara. O mercado tá aí, é para todos. Eu acho que todo segmento tem a sua dificuldade e tem as suas glórias, né? Então, assim, infelizmente ou felizmente, nós estamos ainda passando por esse problema de pandemia aí, que a gente estava falando aqui agora mesmo. Né? Já tem 2 anos, né, que nós estamos vivendo essa pandemia aí. 2 anos. E ainda não sabemos nem quando vai acabar isso ainda, né? Que todo dia fala uma coisa. A gente acha que o negócio, né? Aí aparece então, mas, cara, eu, pelo menos assim, a gente que lida na área comercial, vocês também lidam diretamente com a área comercial, a gente fala assim, é vida que segue, cara. E graças a Deus a coisa está acontecendo. Entendeu? A coisa está acontecendo. O mercado está aí para todos. E todos os segmentos estão trabalhando, estão crescendo. Então isso é importante. Renato, apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando, você é otimista? Cara, eu sou otimista. Não tem como vendedor não ser otimista. Eu sou otimista. Cara, eu vou te falar uma coisa para você. Eu levanto todos os dias e primeiramente eu agradeço a Deus por a gente estar vivo, né, meu? Porque depois da gente ter passado, a gente que perdeu, eu perdi vários amigos, acredito que vocês também. Eu quase fui um amigo que passou daqui. Então, né? assim, primeiramente eu agradeço a Deus todos os dias por estar vivo, e, cara, e segundo, eu falo para você, cara, todo dia eu falo assim, pô, hoje vai ser melhor do que o amanhã. Legal. Do que ontem. Então a gente tem que ser otimista, cara, porque não adianta ser... Mas você acha que essa é uma característica que tem que estar ligada diretamente ao perfil de um vendedor? Eu acho que sim, Matheus. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Viu, Matheus? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não tem como. Eu acho que sim, porque é o que eu falo. Quem mexe com vendas, cara, ele tem que sair de casa com a meta pessoal. É muito eu acho não, que começa né, cara? por aí. Não, é muito não. E outra coisa, você precisa... Quem mexe com vendas, Bruno, ele tem que ter a sua meta pessoal, cara. Legal. Entendeu? Eu trabalho com 7 fabricantes hoje, fábricas grandes, cara. Eu trabalho com algumas multinacionais, igual a NSK, depois a gente vai ver alguma coisinha aí, cara, que é a maior fábrica de rolamento do mundo. Ela tem 60 plantas no mundo, para você ter uma noção. É uma empresa que fatura aí em torno de 14, 15 bilhões de dólares no ano. Então, quer dizer assim, é um negócio grande. Então, assim, cara, você tem que... O vendedor, ele tem que sair de casa sempre pensando em fazer diferente. Isso que você falou da meta pessoal, eu acho importante pra caramba. Porque a empresa dá uma meta pro cliente, né? Isso. Pro vendedor. Inclusive, né? eu citei isso, cara, porque assim, hoje eu compartilho, né, a gestão da diretoria comercial do Valori Bank. E tem um cara aqui, que é o Paulo Henrique, né, que é o meu par, que ele é o cara mais otimista que eu conheci na minha vida, assim. Ele é um cara que... Qual que é a meta? Qual que é o alvo? Não, o alvo é esse. Quais são as ferramentas que eu tenho? São essas aqui? Cara, eu vou chegar na meta de qualquer jeito, você esquece. Então, assim, eu acho que essa é a principal característica de um vendedor hoje. Você não pode olhar para a dificuldade, você tem que olhar para a solução. Justamente. Agora você imagina, Matheus, você imagina, por exemplo, aqui, por exemplo, igual vocês, é uma empresa, vocês têm uma área comercial que tem metas e tudo, é uma empresa. Imagina, por exemplo, igual no meu caso, trabalho com 7 fábricas. Agora, você vê, administrar metas, porque são metas diferentes. Entendeu? Cada fábrica tem uma meta. Cada fábrica tem a sua meta. Entendeu? Cada fábrica tem seu volume. Eu tenho fábrica que tem um volume X, eu tenho outro que tem Y, eu tenho fábrica que tem um volume médio, eu tenho fábrica que tem volume lá em cima. Então, quer dizer assim, só que todos os fabricantes têm metas. Todos. E todos os fabricantes têm metas e nós temos o compromisso de cumprir com todos os fabricantes. Aí você fala assim, não, todo mês você cumpre as suas metas com todos os fabricantes? Seria um hipócrita falar isso. Lógico que não.
Mas tenta. Mas a gente procura. Tá. A gente procura. E sempre procura abater as metas acima. Porque as metas da fábrica é X e a meta do escritório é outra. Está sempre acima. Ô, Renato, e deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Como é que é o turnover lá de vocês, velho? Tem muita troca de representante? Ou o cara que tá lá já constrói carreira com vocês? Não, mesmo? Então, é o que eu falo, assim, existe hoje muito pouco, existe, quem trabalha na área de vendas, assim, e já tem algum tempo e você vai acostumando, então, existe pouco essa troca de venda, existe ainda porque, assim, às vezes você tem um vendedor que o cara é fodido, é top, é bom, tudo, aí o outro vem lá e te compra ele, leva ele para trabalhar, mas às vezes, mas nem sempre dá certo, porque o cara que tá com você há muitos anos, ele não vai largar a empresa que ele está lá tranquilo, certo pelo duvidoso. E eu já conheço gente que fez isso e deu com os burros na água. Você entendeu? Então, assim, é difícil isso aí. Mas tem muito disso, acontece isso aí. Mas se sair, você deixa voltar? Cara, é uma pergunta muito difícil. Cada caso é um caso. Eu não passei por isso dentro do nosso negócio. Mas eu não sei, eu procuro não ter mágoa de ninguém, entendeu? Todo mundo merece porque eu acho o seguinte, justamente, eu acho o seguinte, todo mundo merece crescer. Sim. Se o cara tá tendo uma oportunidade de crescer bastante, pô, eu não posso ser um cara sacana de virar pro cara e falar, meu, você é louco, você vai, pô, não, eu fazer, se é pra você crescer, bicho, vai. Parabéns, acho que eu não consigo fazer o que eles te propor aí, mas, porra, vai em frente. Porque você tem que ser assim, cara. Você tem hoje o teu representante mais antigo lá tem quanto tempo de casa? Meu representante mais antigo hoje tem 14 anos. 14 anos de casa. E hoje, para uma pessoa começar... A minha secretária tem 12 anos que está comigo. Para uma pessoa começar lá como representante, qual que é o caminho que ela tem que seguir? Você pega a pessoa com o primeiro trabalho, como é que é? Não, o que acontece, mano? Hoje é difícil, porque é muito difícil começar hoje dentro do nosso negócio. Porque o que acontece? Como a nossa equipe já é uma equipe mais antiga, e para começar, fica meio complicado, porque é uma empresa que já está há muito tempo no mercado, desenvolvendo um certo tipo de trabalho, mas, se precisar, aí o que acontece? A gente tem que passar a nossa estratégia, tem que ensinar, entendeu? Apesar que tem vários profissionais aí fora aí que são muito bons, mas aí o que acontece? Se precisar da gente contratar uma nova pessoa, a gente vai contratar e ele tendo a qualidade do que a gente precisa, com certeza vai dar certo. Legal. Isso aí é uma coisa normal, entendeu? Isso aí a gente procura não ter essa troca dentro do negócio. Igual a gente trabalha com promotores. Promotores, às vezes, acontece de trocar mais. Por quê? Porque às vezes e é uma coisa que até fico puto da vida, né? Você prepara um promotor, ensina o cara trabalha com, sei lá, há 2 anos, o cara tá lá fudido, fazendo um trabalho impecável, top. Aí um fabricante vai lá e fala, eu te pago o dobro. Pra cá. Tchau. Aí tchau, o cara pega e dá um tchau pra você. Mas isso aí é normal do mercado, você não adianta, cara. Sim. Isso acontece. Pode sofrer. Então, isso aí a gente não sofre com isso, entendeu? Renatão, estamos caminhando pro final aqui, cara. Ficou uma pergunta pra trás que eu queria te fazer ela. Manda aí. Você falou que o principal para você ter uma efetividade nas suas vendas é ter um bom relacionamento. Cultivar amigos, né? Isso. A pergunta que eu te faço é, você já teve algum prejuízo com um grande amigo? E se sim, não, como é que foi? Cara, não, graças a Deus não. Eu já tive um problema engraçado, né? Até porque é o seguinte, Wagner, o nosso segmento hoje, nós trabalhamos, nós somos administradores dos negócios junto aos distribuidores, junto aos clientes, mas o nosso escritório hoje de representação comercial dentro do nosso segmento, ele não tem crédito. O que significa isso? É que nós não somos responsáveis hoje, antigamente sim era, mas hoje nós não somos responsáveis mais pela quitação do cliente junto ao fabricante. Não, mas não na parte da quitação, não da responsabilidade sua, mas do problema em si. De um grande amigo, cliente, teve um prejuízo para a fábrica, como você tá, então, isso que eu ia te falar, mas é isso que eu estou te falando, assim, para nós não, mas já tive, já tive assim, eu não vou ditar nomes, né, não, sim, mas há muitos anos atrás, cara, teve um cliente nosso, que era um grande cliente nosso, de uma linha nossa dentro do escritório, e que ele, realmente, como se diz assim, ele afundou, né? Mas assim, é o que eu falo para você. Você acredita que até nesse momento a gente às vezes entra como
com proteção dentro porque uma coisa, Wagner, é um cliente que você conhece ele e que você sabe que ele não é um cliente bacana, que ele não é vamos falar no bom português, que ele é um malandro, né? É picareta. É um picareta, justamente. Então, assim, só que a gente não trabalha com pessoas dessa forma. A gente não tem clientes picaretas. Você já usa o seu feeling, né? Justamente. O cara, quando ele está devendo, é porque ele realmente não conseguiu. Outra coisa, hoje, com as fábricas que a gente trabalha, a clientela que a gente trabalha, você sabe quem é quem. Então é difícil hoje, mas aconteceu. No passado aconteceu. Sim. Hoje, no presente, tem muitos anos, Wagner, que não acontece. Mas já aconteceu. E já na minha gestão, um grande cliente nosso teve um problema com a fábrica, fechou as portas, não deu conta de acertar e tudo. Nós fomos lá, negociamos, tentamos, pegamos um pouco em mercadoria, um pouco em materiais e tudo. Mas assim, teve um prejuízo? Teve um prejuízo, mas não tão grande como poderia ser. Mas isso eu não vejo mais hoje. É difícil acontecer isso no mercado. Mas pode acontecer, entendeu? Pode acontecer. Mas eu falo o seguinte, hoje as empresas com grandes negócios, seja médios negócios, pode acontecer um erro, entendeu? E não quer dizer que acontece um erro desse que o cara é ruim. Você está entendendo? Que o cara isso acontece às vezes até na pessoa física, né, Vagão? Não foi intencional. Então, isso acontece até na pessoa física. Às vezes eu tenho amigos meus, cara, que... Porra, até na pandemia, caras que eram 10 e tudo, trabalhando, e de repente o cara aconteceu, porra, os caras perderam as coisas e tudo. Pô, aí você vai falar que o cara é ruim? Não é isso. Houve o problema. Situação, o cara entrou em dificuldade. Então, assim, eu tenho essa concepção, entendeu? Show de bola. Vamos pro bate-bola, Brunão? Vamos, antes de entrar no bate-bola, eu quero só mostrar aqui Olha aí, ó, isso aí nós já falamos sobre ela. Esse troféu aí, ó. Pra você ter uma ideia, esse troféu aí foi o meu pai que recebeu esse troféu em 1976. Ele recebeu esse troféu lá como primeiro lugar em vendas pela sétima vez consecutiva. Massa. Então, quer dizer assim, na verdade, ele recebeu esse troféu com o sétimo ano consecutivo. E ele começou em 65, você falou, né? 65. Então, quer dizer, 2, 3 aninhos que ele começou, ele já ganhou o primeiro prêmio dele. Já começou a se destacar, Isso aí foi pela Review. Isso, pela Review, pela empresa. Essa é a mesma coisa. Quem que concedia esse prêmio aí? Ou... Esse aí é a Sabó. E o outro? Também. Sabó também. Também. Esse aí, ó. Esse aí foi pela sexta vez, foi um ano antes que recebeu. Legal. Entendeu? Então, agora, esse aí já são troféus da nossa gestão para cá. Em 2011 eu ganhei Renato Pereira. Isso. Eu ganhei como representante de destaque no Centro-Oeste, entendeu? Pela associação. 2017 a mesma coisa, a Review Representações. 2019 também. Porra, olha a diferença do troféu da Sabó da década de 70 para hoje em dia, né? Ficou caro, né, Bruno? Ficou caro, né? A gente trouxe alguns troféus. Trouxemos alguns troféus aí, algumas coisas só pra gente ver, mas é que tem algumas coisas que já estão complicado, medalhas e tudo. Você vê, isso aí, ó. Isso aí eu recebi agora o ano passado. Essa aí foi a Review ganhou em 2019, tá vendo lá, primeiro lugar FY19, que é uma sigla que a NSK usa. Então, foi o maior faturamento. KY. FY19, que é 2019. Então, isso aí, ó, é o maior faturamento de 2019 foi o da Review. Isso aí é a nível nacional. Então. Esse aí também ganhamos como o maior faturamento de 2020, do ano passado, a nível nacional também, com a NSK também. Legal. Somos NSK aí, ó. E aí também a NSK. Esse aí é NSK também. Esse aí é um troféu que nós recebemos esse ano como um troféu durante 3 anos consecutivos, o campeão de faturamento. Aí eles mandaram um troféu. Aí eles mandaram um troféu. Entendeu? Pô, legal. Então, assim, eu acho que isso aí, o que a gente tá vendo aí, a gente brinca, né? Às vezes fala, mas é muito gratificante, tá? Eu tenho muito orgulho hoje de estar à frente dessa empresa, uma empresa de 56 anos, tá? Foi fundada pelo meu pai, que é vivo ainda, e que é o meu espelho, é o que me ensinou tudo, é o meu ídolo, você entendeu? Então, assim, eu tenho muito respeito,
tenho muita admiração de estar vendo isso aí e mostrando para ele que ele foi, que a sucessão dele aconteceu de uma forma legal, né? Então, e meu pai sabe disso, ele vê essas coisas, a gente faz questão de mostrar para ele tudo, porque isso aí é uma coisa gratificante dentro do nosso negócio, entendeu? Renatão, hoje a gente faz questão de demonstrar toda a premiação que vocês receberam, né, toda a representatividade que vocês têm, porque o principal objetivo nosso aqui, né, com o Valoricast, é trazer empreendedores que de fato fazem diferença nesse mercado, independente do segmento que atua, né? Então não é à toa que você está aqui hoje justamente para poder mostrar sua história, seu case de sucesso, a história da sua família, que muito nos orgulha, e a gente faz questão sempre de mostrar tudo isso aqui para os nossos ouvintes verem. Isso aí. Ó, eu fico muito feliz, vou falar para você o seguinte, eu fico muito feliz, até porque é o seguinte, eu acho que vocês, a Valoribank está assim, no caminho, eu não digo nem certo, ela está assim, no caminho mais do que certo. Por quê? Porque vocês realmente estão conversando e tendo esse relacionamento com todos os segmentos. Então, quer dizer, vocês estão tendo essa abertura para conhecer todos os segmentos. Então, isso é muito importante para vocês. Por isso, o sucesso da Valoribank hoje. Por isso é o sucesso da Valoribank. Então, e a gente que está de fora, a gente vê o crescimento de vocês. Então, assim, eu queria agradecer muito a oportunidade. Não, mas calma que não está acabando, não. Tem um último bloco ainda. Eu só, tá bom, eu só queria fazer um comentário. Escutando a história do Renatão aqui, vendo como é que o pai dele tratou, como é que ele agiu, com toda a trajetória, eu percebi que ele tá fazendo a mesma coisa com o Lucas, cara. Não, calma. Segura isso. A mesma coisa, cara. Segura. Você tá antecipando um processo. Eu quero fazer uma dedicatória aqui. Vai ser bem rápida. Segura. Né? Deixa Você vai fazer? Deixa eu entrar no bate-bola, porque esse tema tá no bate-bola. Ô, Matheus, você tinha que ser convidado mais vezes pra participar aqui do Valoricast, cara. O cara tá parecendo um radialista aqui. Não, Matheus, bom, cara. Bom, Evo Morales do rádio. Você gostou? Você acha que eu posso fazer dedicatória agora? Deixa eu falar, o cara é comercial, pô. Evo Morales. Evo Morales do rádio. O cara que tem o comercial, o cara tem o comercial. Vendedorzão brabo. Renatão, seguinte. A gente tem uma brincadeira aqui, todo final de podcast, que é o bate-bola. São 30 perguntas que a gente faz, aonde você não precisa, você vai responder elas e não precisa de ficar explicando muito elas, não. Certo. Beleza? Algumas são sérias, outras são zoações. Certo. Vamos lá? Vamos lá. Valendo? Bora. Primeira pergunta, cerveja ou uísque? Hoje, cerveja. Cerveja. Segunda pergunta, caminhonete ou esportivo? Caminhonete hoje. Terceira pergunta, campo ou cidade? Os dois. Os dois. Quarta pergunta, moto ou cavalo? Hoje, cavalo. Prefere andar de cavalo? É. Beleza. Mas você anda de moto também? Também. Quinta pergunta, qual que é o time do coração? Cara, eu não tenho assim, eu não tenho um amor por time nenhum, não. Mas, por exemplo, eu tenho hoje eu torço pro Goiás aqui em Goiânia. Show. Você é Goiás, beleza. Sexta pergunta, qual que é seu esporte preferido? Cara, meu esporte da minha vida foi o judô, que eu sou judoca, fui judoca há muitos anos, dei aula de judô há muitos anos. Mas hoje eu tenho uma nova paixão que é o crossfit. Então eu falo que é o crossfit e o judô também. Ah, você é crossfiteiro? Sou crossfiteiro também. Tento ser. Cara, ó, vendedor sofre preconceito, crossfiteiro eu não vou nem falar, né, cara? Você vê o tanto que eu sofro, né, Bruno? Próxima pergunta, se você não fosse vendedor, o que você seria? Cara, se eu não fosse vendedor, cara, nossa, bela pergunta. Talvez assim, talvez seria advogado. Advogado. É. Legal. Próxima pergunta, faculdade ou vida? Vida. Vida ensina mais, né? Lugar preferido? Cara, lugar preferido? Cara, vou falar pra você. Minha fazenda. Aqui pertinho? Não, é bem longinho, no Mato Grosso. Mato Grosso? Opa, casou certinho. A próxima pergunta, Mato Grosso ou Goiás? Quer dizer, mas na verdade, o lugar preferido é minha casa, né, cara? Com a minha família, né? Mas assim, se for pra passear, eu gosto de ir pra fazenda. E hoje, Mato Grosso ou Goiás? Não, Goiás, né, Goiás. Cara? Legal. Você é mais festeiro ou caseiro? Cara,
Hoje eu sou mais caseiro, mas já fui muito Já foi da festeiro, farra. Mas muito. Tá no sangue, eu acho, então. Sushi ou churrasco? Churrasco. Churrasco, até difícil. Sushi ou churrasco é quase um trava-língua aqui, viu? Churrasco. Próxima pergunta, polêmica, Bolsonaro ou Lula? Cara, complicado responder essa pergunta, né? Eu vou falar uma coisa pra você, assim... Pode colocar cabo da Ciolo aí, não? Glória a Deus. Cara, no momento, sei lá, parece que no momento agora eu te falo pra você que nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Show. Próxima pergunta, qual que é a sua maior alegria? Cara, minha maior alegria é a minha família, cara. Família. É. Top. Dinheiro ou felicidade? Cara, se puder ter os dois, é muito bom, cara, mas a felicidade eu acho que ela é mais importante. Legal, gostei da resposta. Próxima pergunta, qual que é seu filho preferido? Cara... Porra, tem que falar mesmo, tem que responder. Você perguntou, bom, você me perguntou não, eu vou te responder essa, até porque você não você perguntou pra mim, o que você perguntou? Qual que é seu filho preferido? Você não perguntou pra mim, qual dos seus filhos são preferidos? Então, quer dizer, como você perguntou pra mim? Não, peraí. Como você perguntou pra mim qual o seu filho preferido, erro da eu vou falar produção. que é o Lucas, que é o único filho homem que eu tenho. Erro de redação. Erro de redação. Erro de redação. Vem, Magão. certo. Eu tava, tô ligado ou não? Vamos Ligado, aceitar, ligado. então. Tá certo, tá Por isso que o cara é vendedor, né, bicho? Olha essa Viu? porra, velho. Você viu? Peguei na hora. Falou assim, então tá bom. O filho preferido é o Lucas. É meu filho, é o único filho homem que eu tenho. Próxima pergunta, já morou fora do Brasil? Não. Na sua opinião, quantos anos é o ideal para começar a trabalhar? Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se você perguntar pra mim hoje isso, eu vou falar pra você que seria quando eu comecei a trabalhar, na época, com 16, 17 anos. Mas é que hoje as coisas mudaram muito. Hoje eu acho que o principal hoje é o estudo. Então a meninada hoje, a molecada hoje tem que estudar, tem que formar, tem que procurar a desenvolver o trabalho, mas junto com o estudo. Porque na minha época, há 30 anos atrás, era um pouco diferente. E mesmo assim, te falo para você que o estudo também sempre foi a coisa mais importante dentro de qualquer negócio. Mas hoje, eu falo para você que a época do cara começar a trabalhar, cara, é a época que ele já está formado, ou que ele esteja cursando uma faculdade, você entendeu? Legal. E o trabalho vinha agregar dentro da vida dele, entendeu? Não atrapalhar. Porque eu acho assim, eu sou a favor de hoje ter que estudar. Legal. Entendeu? Próxima pergunta, fuma narguilé? Não. Próxima pergunta, é a favor da liberação da maconha? Também não. Qual que é a maior profissão do mundo, na sua opinião? Cara, a maior profissão do mundo... Cara, que pergunta difícil. Cara, a maior profissão do mundo. Cara, eu não sei dizer qual é a maior profissão do mundo. Eu falo para você, já que eu sou um grande vendedor, eu falo para você que a maior profissão do mundo é vendedor. Vendedor. Ufa, nossa. Profissão que você não se encaixaria de jeito nenhum. Que eu não me encaixaria? Cara, o que eu não me encaixaria, hein? Profissão? Porque eu sou um cara que eu gosto de desafios, então... Mas uma profissão que eu acho que eu não encaixaria de jeito nenhum é ser professor de tênis. Mas você joga tênis? Não, é por isso que eu tô falando. Você faria cirurgia na mão de alguém? Não, também não, mas assim, eu tinha vontade de ser médico, um médico bem sucedido, né, Matheus? Entendi, top. Legal. Cara, qual vai ser a viagem de renovação de votos de casamento? Cara, engraçado, né? Eu tive numa viagem agora, o ano passado, em janeiro do ano passado, de um amigo, inclusive um grande empresário aqui de Goiânia, que talvez um cara legal de vocês às vezes convidar ele para vir aqui, que é o meu compadre Sérgio, dono do grupo Neoline de alarmes, aí, um cara gigantesco aí, monstruoso. Conto com você para intermediar. Então, um cara gente? gigante na hora, um cara gigante, é uma empresa Legal. hoje que é uma das maiores empresas de alarme, é a maior empresa do país e hoje é uma empresa que ganha prêmio fora do país e tudo. É um cara, Uma honra. Qual que é o nome dele? Sérgio. Sérgio, tá convidado, hein? Sérgio Monteiro. Abraço.
Então, assim, eu tive no casamento dele renovação de votos de 30 anos agora, o ano passado, em janeiro do ano passado, em Carneiros, que foi maravilhoso, cara. Eu achei tão lindo lá e do jeito que foi que talvez seria lá. Legal. Ó, um ponto, abre um parêntese aí pro bate-bola. Atenção, esposas, mulheres e namorados, os convidados que vêm pra cá. A gente já tá aceitando os patrocínios das perguntas que a gente faz de casamento, de renovação de votos, de pedidos, tá? Podem mandar pra gente aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Quantos copos Stanley você tem? Cara, eu tenho um só. Tem um só? Um só. Tá atendendo tá bem. Legal, tá legal. Mas tem. Porra, tem um. Tá certo. Olha o preconceito aí mais uma vez, né? Gustavo Lima é o maior cantor sertanejo da atualidade? Cara, realmente ele é o maior cantor sertanejo da atualidade. O embaixador é top, né? Cara, próxima pergunta. Já contratou muito errado uma contratação que você falou, bicho, errei nessa contratação? Cara, não. Não, já decepcionei com contratação. Mas assim, fala assim, não, contratei muito errado. Não, isso não. Mas já me decepcionei, assim, depois Longo prazo. Isso, a longo prazo e no desfecho final, por exemplo. Aí eu me decepcionei. Mas assim, contratar totalmente errado, não. Legal, bom. Qual que é o seu próximo objetivo? Cara, o meu próximo objetivo o meu objetivo hoje, cara, é continuar crescendo junto com meu irmão, o nosso negócio, continuar prosperando novos desafios, porque nós somos novos ainda, acho que nós temos ainda, como se diz o bom português, sangue nos olhos ainda, e o nosso objetivo é esse, cara, é prospectar novos desafios, novas fábricas, novos clientes. Então, esse é o nosso negócio hoje. Legal, bom demais. Qual que é um presente que você ganhou e detestou? Cara, um presente que eu ganhei e detestei, se eu for falar, vai ser... Não pode, não dá pode, pra... né? Não dá pra... A pessoa vai saber, né? É que foi sacanagem, então... Corta isso aí. Né? Próxima. Lição para alguém que quer ser vendedor. Lição para alguém que quer ser vendedor, cara, eu acho que primeiro o cara tem que ter amor, o cara tem que ter, vontade, ele tem que ter simpatia, ele tem que ser... Porque eu falo para você o seguinte, cara, tem gente que fala assim, pô, o vendedor tem que ser falante. Eu sou contra isso. Você acredita? Eu sou contra. O vendedor não tem que ser falante, ele tem que falar bem, mas o vendedor hoje ele tem que escutar. O maior vendedor hoje, ele tem que mais escutar do que falar. Sabe por quê, cara? Você escutando, você vai escutar e depois, na hora que você for falar, você vai falar o que o seu cliente quer escutar, cara. Legal. Entendeu? Essa é a alma do negócio. Eu pensei nisso. Vendedor faz pergunta, Renatão? Hã? Vendedor faz pergunta? Pois é. Porra, nem se fala, né? Então, o que eu tô falando pra você. Então, quer dizer, esse é o negócio. Eu acho o seguinte. Hã? O vendedor... Tá. O vendedor, cara, ele tem, hoje para mim o vendedor ele tem que escutar. Ele não tem que falar. Entendeu? Ele vai falar, ele precisa se organizar para falar o que o cliente dele quer escutar, cara. Legal. Entendeu? Então esse é o vendedor hoje. Então por isso que eu falei para você desde o começo, o vendedor, cara, ele tem que vender resultados. Ele tem que vender sonhos. Ele tem que vender, tranquilidade para o cliente dele, você está entendendo? Então, assim, não adianta ele querer só ficar preocupado em vender o produto dele, em fazer a meta dele, para ele receber no final do mês, cara. Acabou isso aí. Esquece. Acabou, esquece. O vendedor hoje ele tem que ser amigo. O relacionamento hoje é 80% do negócio de qualquer empresa hoje. Você tem que ter relacionamento. 20% do produto. É lógico que a gente está fazendo uma proporção muito grande, mas o relacionamento é tudo hoje. Tudo. É tudo. Você entendeu? Fica a dica aí para quem quer trabalhar com vendas. vendas. Fica a dica hoje. Quem quer ser um vendedor, é aquilo que eu falei desde o início. O bom vendedor, ele tem que abrir portas para o relacionamento de negócio com o cliente dele. Ele tem que abrir portas para o relacionamento de negócio com o cliente dele. Então, primeiro ele tem que abrir portas. Não chegar e já querendo, vamos vender, então não, isso não. Ele tem que abrir as portas. Legal. A partir do momento que ele abre as portas, eu tenho certeza, o cara vai ser um vencedor. Ele vai ser um vencedor.
Você pode ter certeza absoluta. Quem ama a venda, quem vive de venda, igual eu vivo há muitos anos, e amo, e tenho paixão de ser um vendedor, você está entendendo? Tenho um amor de ser um vendedor, eu acho que a gente está no caminho certo. Top. Dica. 30ª pergunta, qual a sua referência de sucesso? Meu pai. Seu pai. 31ª pergunta, essa tá fora do escopo, veio no meio da conversa. Vai deixar o Lucas construir carreira na Valor ou vai levar ele para sua empresa? Cara, eu costumo dizer o seguinte, isso eu já conversei com ele em casa e o que acontece? Hoje, as coisas mudaram muito hoje, né? Então, assim, se você perguntar para mim qual seria a minha vontade era de trazer o meu filho para dentro do meu negócio. Você está entendendo? Para futuramente talvez ser até um sucessor meu. Uhum. Você está entendendo? Então essa seria a minha vontade. Mas hoje, assim, eu acho o seguinte, as coisas mudaram tanto e estão mudando mais ainda, rapidamente. Então, quer dizer, meu filho hoje está estudando, está se formando de uma área que também envolve a minha área também, mas ele sempre gostou muito da área que hoje ele está atuando, que hoje ele trabalha. Você está entendendo? Então, assim, quem sou eu que vou assim, falar assim, não, ou isso, aquilo. Eu acho que hoje, meu filho, o que me importa hoje é a felicidade dele e o crescimento dele dentro do negócio dele. Agora, se ele estiver crescendo, estiver feliz e ele vê que realmente é o que ele quer, eu não faço objeção nenhuma, não. Eu quero que ele seja feliz e que ele cresça e que talvez e que cada dia que passa ele me surpreenda, né? Legal. Porque eu acho que você abraçar as oportunidades, você pode surpreender qualquer pessoa nesse momento. Renatão, inclusive eu queria até aproveitar esse momento aqui para fazer um adendo. A preferida é a sua irmã, tá? Ele falou aqui pra gente, tá? Renatão, só aproveitando a oportunidade aqui, desse assunto que nós estamos tratando agora, inclusive pode ser até uma surpresa pro Vagão e pro Bruno, mas é algo que Vagão, escuta comigo. Isso. E uma puta ironia do destino. E meu pai me ensinou que na vida, não vou falar que Deus é irônico, né? Mas a vida é uma ironia grande. E aí, qual que é a questão que eu tenho que tratar aqui? Toda criança, ela tem um ídolo na vida, né? Ou tá na figura de um super-herói, ou tá na figura, às vezes, até do pai, né? Mas a situação que eu quero tratar aqui é o seguinte, que você, Renato, foi um ídolo pra mim. Que bom. Em dado momento da minha vida. Não sei se você vai recordar dessa história. O Mateuzinho era doido comigo antigamente. Né? Sempre nós vivemos do convívio dos amigos, né? Deixa eu te falar, eu tô novão assim, tô bacana assim, é porque ele andou muito estrada de chão. Acho que ele andou mais do que eu. Mas eu andei dando as arrumadas, dando organizado, né, Mateuzinho? Onde tá a ironia? Vou te falar onde tá a ironia. Mas é brincadeira. A gente sempre viveu o Mateus toda a vida foi assim, muito meu parça, porque... Até porque eu falo pra você o seguinte, assim, eu fico vendo assim, engraçado, né? Talvez eu brinco com o Lucas, né? Falei, porra, o Matheus, será que foi barriga errada? Porque o Matheus era para ser meu filho, né? Porque o Lucas é um menino extraordinário, não tem nem que conversar, só que, por exemplo, o Matheus, ele tem muito de mim, assim, a desenvoltura, e toda a vida foi desse jeito, né? Chegava e bate-papo e tal, e pá. Eu quero te falar Lucas... o que mais me chamou a atenção, eu não sei se você vai recordar. Uma ocasião, a gente estava numa chácara do Pedro, da Transol, você lembra? E nessa ocasião, eu acho que a provocação foi até do Pedro, né? Dentre todos os amigos que existiam ali, o Renato era o cara que mais sobressaía. Pela alegria, pela brincadeira. Isso nem me que chamava o negócio, me chamava muita atenção. Só que o cara da bala era o Pedrinho, você lembra? E eu lembro que ele provocou essa situação, o Lucas foi pro lado dele e na hora o meu foco total era... Eu já modulava o Renato. Pra esse jeito, né? Essa desenvoltura, não é pelo dinheiro, né? Não era por nada. E olha que grande ironia que aconteceu, cara. Hoje eu tenho a oportunidade de ter seu filho, né? Como um colaborador, às vezes eu podendo ser um mentor dele. Tá doido. Um cara que é você inteiro, que tem todo o seu talento de vendas, né? Não é à toa que eu falei que o vendedor raiz é o cara que ele não se predispôs a ser um vendedor, ele já está no sangue, já é um talento.
E ele simplesmente segue o fluxo, né, Renatão? Ele vai na inércia e o pau tora. É engraçado. Deixa eu ver. Vou falar uma coisa aqui agora, nunca te falei. Vou aproveitar aqui a oportunidade que a gente está batendo um papo aqui. O que acontece? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Eu tenho essa concepção na minha vida. Nada é por acaso. Eu estou aqui hoje, tem que ter alguma coisa. Tem que ter assim um motivo. Um motivo, tem que ter uma preposição. Assim, eu não estou aqui só para beber cerveja e bater papo com vocês. Eu estou aqui, contei toda a minha trajetória, nós trocamos ideias aqui, vocês me escutaram, opinaram, falaram um pouco também da trajetória e tudo coisa assim. Então tudo, eu acho que tudo tem um porquê, né? E quando como é engraçada a vida, né? O Lucas foi para São Paulo, prestou vestibular no INSPER em São Paulo, ficou lá um ano, dei toda a oportunidade para ele lá dentro de São Paulo, tudo, ele foi para lá com toda a trajetória para poder organizar e tudo, ficou lá um ano, acho que aprendeu muito para ele, foi um ensinamento assim monstruoso. Eu nunca, o que o pai quer, assim, que o cara vai, que der certo, que tudo, acredita tudo, mas se não deu certo também, foda-se, vamos buscar outros horizontes, vamos trazer, então, quer dizer, mas meu filho ficou lá um ano em São Paulo e tudo, e eu achei que ele já voltou de lá com um crescimento muito grande, uma bagagem muito grande. E o Lucas toda a vida gostou muito dessa área financeira. Então, ele voltou para cá e tudo, preocupado, voltou a estar estudando e tudo, e sempre falava comigo, eu sempre conversava com ele, falei, meu filho, você tem que trabalhar, começar a trabalhar, porque seu pai começou cedo, e você já tá bom demais pro seu lado, você tá muito na mamata muito grande e tudo, vamos embora botar no 12, meu filho. E tudo, e veio daqui, veio dali, tudo, ele conversando e tudo, e o Lucas muito antenado e tudo, viu o negócio Aí foi quando ele conheceu, viu, né, meu filho, o negócio da Valor Bank e tudo e tal. E foi um dia, assim, não partiu de mim, partiu dele. Ele chegou em mim e falou assim, pai, tal da Valor Bank, tal, não sei o quê. Eu falei, fala, meu filho. Eu falei, pai, você viu quem que é os diretores lá? Eu falei, quem que é? Falei, os filhos do Magela, pai, o Matheus e o Lucas e tal, não sei o quê. Pai, será que não... E o Lucas, assim, nessa trajetória dele, ele tinha mandado alguns currículos, e já tinha muita gente atrás dele. Inclusive, ele já tinha fechado um estágio na Mídia Carrier, com um grupo grande, tudo, com uma valorização bem melhor em termos financeiros e tudo. Então, só que eu vi que ele não estava muito feliz, cara. Aí ele pegou, falou, pai, tem como você ligar para os meninos? O senhor tem intimidade com ele? Pai, o que é isso? Eu dou a mão na orelha desses moleques lá, eu ligo agora. E nós estávamos indo até para uma chácara minha que eu tenho aqui no Talismã, aqui, nós estávamos juntos dentro do mesmo carro. Eu falei, não, liga agora, eu vou ligar agora na sua frente aqui para você ver. Eu liguei para o Matheus. Então, Renatão, o que eu quis mostrar para você aqui, ó. Não, eu liguei pro Matheus. Como é o destino? Aí eu liguei pro Matheus, falei, o Matheus até assustou, falou, ô meu filho, tá doido? O que você deu? Eu falei, Matheus, bom meu filho, e aí, como é que tá aí? Eu pensei que o Matheus. Falei, Matheus, eu tô te ligando para te pedir uma luz aqui, né? Hoje eu sei que vocês fazem parte da Valor Bank, tal. Ele falou, não, tá, somos tantos sócios, tal. Eu falei, Matheus, eu queria que eu vou pedir para o Lucas enviar o currículo dele para vocês, e eu queria que talvez você verificar a possibilidade de dar uma oportunidade para o Lucas estagiar com vocês aí. Aí o Matheus foi me explicar no telefone, falou, pô, você tá doido, vai ser um maior prazer do mundo tentar. Eu falei, Matheus, só que é o seguinte, eu sou um cara profissional. Eu falei, Matheus, eu quero o seguinte, ele precisa ter a bagagem para entrar dentro do negócio de vocês, e mesmo para estagiar. Se não tiver, meu irmão, beleza, não tem problema algum. Aqui quem está te pedindo é o seu amigo particular, mas você vai analisar como diretor do Valor Bank e o seu sócio, que eu acho que é isso que acontece aqui dentro. Beleza. Ele falou, não, Renatão, fica tranquilo. Eu falei para ele, mas eu ficaria muito feliz que se o Lucas se encaixasse dentro do negócio de vocês. Não foi, Matheus? Claro. Falei, beleza e tudo. O Matheus falou, não, Renatão, pode deixar comigo aí, ver essa oportunidade. Aí depois acho que no início não estava dando muito certo, né, meu filho? Não passou, então não sei o quê. Parece que até a trajetória dele foi premeditada. Aí né? eu peguei e falei para ele, falei, cara, de boa, tranquilo, vamos em frente, porque eu sou muito perfeccionista. E sou assim, muito duro. Não penso assim, não, eu sou duro pra caramba. Sou um pai muito ferrado, duro. Mas ao mesmo tempo sou o pai
mais maravilhoso do mundo que você pode ter imaginar na sua vida. Eu faço tudo pelos meus filhos, tudo, tudo. Ainda mais se merecer, eu faço tudo, cara. Tudo, e ele é prova viva disso, né? Porque ele está na presença aqui, não que ele sabe disso. Então, assim, o que eu não tive na minha vida antigamente, que eu tive tudo, também não posso reclamar, meu pai foi o melhor pai do mundo, mas assim, hoje os mundos mudaram. O que eu não tive antigamente, tudo eu faço para os meus filhos. Então, por exemplo, meus filhos hoje, eu procuro dar tudo de melhor para eles. Até o pior fica só comigo. Eu digo lá em casa o seguinte, eu não tenho nada, eles têm tudo. Eles ganham tudo de presente, eu não ganho nada. E quando eu ganho, ainda dou para eles. Muito bom. Né, meu filho? É ou não é? Aí o que acontece? Mas o que acontece? Eu sou feliz com isso aí, entendeu? Então, a trajetória dele, ele está fazendo ele, cara. E quem sou eu para poder bloquear ele? Eu quero que ele seja feliz e que ele cresça. Você entendeu? E que ele seja... Uma coisa que eu sempre conversei com ele é o seguinte, eu quero que ele cresça, eu quero que ele faça bem feito, mas ao contrário, eu quero que ele seja valorizado. Eu só quero que ele seja valorizado. Eu só quero que você entenda, Renato, uma mensagem que eu quis passar. Eu entendi. Olha a oportunidade que eu tive. Um cara que era um ídolo pra mim, pelo jeito de ser, né, pela desenvoltura que tinha. Hoje eu tenho a oportunidade. A oportunidade é a responsabilidade de pegar essa semente sua, que é exatamente como você, é incrível, cara. Como é igual você, como tem um talento, como tem a veia, e de poder modular isso. Então a minha responsabilidade é gigantesca. E eu fico muito feliz, Matheus. Você pode ter certeza que eu falo pra você o seguinte. O Lucas mas mudou eu dei muito. uma mexidinha antes, tá? Lógico que eu ia falar aqui agora. Não, Wagner, Vagão. Tem que fazer um É o que eu ia falar, não, Vagão, pô, você tá doido, Vagão. Deus não faz nada por Não, acaso. deixa eu te falar. Tem que passar pela mão do Wagner. Não, e outra só coisa, pra se ele- tornou um amigo. É o que eu falo pra você, é o seguinte, Matheus, o que eu tô vendo do meu filho hoje, é o que eu vejo hoje dentro dos meus negócios. O Lucas, uma coisa que tem me dado muito orgulho, que eu fico muito feliz, é de ver o crescimento dele dentro da Valor Bank e falo sempre para ele. Falei, não confunda as coisas. Falo para ele, não confunda as coisas. E isso eu bato sempre com ele muito forte, entendeu? Porque é o seguinte, ele é muito parecido comigo. Igual eu falei para você ver, ele chegou ontem, ele está aqui e está crescendo, tá se sobressaindo. Por quê também? Acho que pela dedicação dele, pela hombridade dele, pela honestidade e pelo respeito que ele tem hoje com a empresa e com os chefes dele, que eu digo, com vocês. Então, isso me deixa feliz. E eu acho que ele vai muito longe aqui, hein? Posso estar enganado. Vocês olhem para mim, ó. Eu acho que o Lucas vai muito longe na Valor Já Bank. te adianto, tá? Quanto mais o tempo passar, mais o passe dele fica caro. Lógico. Não, eu acho que ele vai Trazer longe. de volta. É verdade. Eu acho que ele vai longe. Por quê? Porque, além de ser uma coisa que ele está gostando muito, e ele se sente muito privilegiado, ele tem a amizade de vocês. O que eu falo para você, isso é o que é importante, Matheus. O relacionamento, cara, é tudo. Ele se tornou amigo de vocês. Com certeza. Vocês são chefes dele, mas são amigos fora daqui. Isso é importante. Ele tem com vocês um relacionamento dentro da empresa, Wagner. Renatão. Ele tem um relacionamento com vocês dentro da empresa de chefe, e ele sabe o lugar dele. Ele tem que saber o lugar dele. Como eu sei o meu lugar dentro do meu negócio. Aqui isso é cultural nosso, tá? Isso aqui faz parte da cultura valor. A gente traz todo mundo para perto, não só o Lucas. O Lucas tem Vocês o mérito estão dele. certinho. Nós temos essa pegada aqui, né? A turma toda nova, a gente tem um cuidado de não deixar eles se perderem nesse caminho, né, de relacionamento, de liberdade. Porém, ainda bem que até hoje a gente conseguiu dosar bem isso, né, e caminhar legal com essa turma aí. Cara, show de bola. Brunão, vamos caminhar a fim. Só para entender aqui, Review representa todas essas marcas. Todas essas marcas. Show de bola. Então, Sabó, que é Juntos e Retentores, né, que é o nosso carro-chefe da nossa empresa. É a fábrica que nós temos 56 anos de história, desde o início. Tá? Tal Speed é uma fábrica de rodas de caminhões, tá? Rodas de alumínio, rodas... é uma das maiores fábricas que existe aí. Cyclo é uma fábrica de produtos químicos. Nós trabalhamos com colas, com
motores, da parte de automecânica, você entendeu? Delphi é uma das maiores distribuidoras do mundo de componentes, você entendeu? Também trabalha com a parte de filtros, parte de compressores, tudo de automóveis. Legal. Alpha X também uma fábrica de produtos químicos também. NSK Rolamentos, que eu já falei, uma das maiores fábricas de rolamento do mundo. A esfera mais perfeita do mundo é a NSK, o rolamento é NSK. Ian Roy, que é bomba de óleo, bomba d'água, tudo. Esses são os nossos parceiros de muitos anos e espero voltar aqui e trazer um pouco de parceiros. O recado que a gente deixa então para o nosso ouvinte hoje é que você, distribuidor de peças, tá a fim de comprar marcas consolidadas, né, ou grandes indústrias, né, Renatão? Procura a Review. Isso aí. A gente vai deixar aí algumas informações depois sobre a Review. Precisando, vocês entrem em contato e faça bons negócios com o Renatão aí. Vem dinheiro junto. Legal. Eu queria agradecer aí vocês. Eu queria agradecer primeiro a Valoribank. Depois eu queria agradecer você, Wagner, Matheus, Bruno, pela oportunidade de estar aqui com vocês, passando aqui essa tarde aqui maravilhosa, de negócios, de experiências, trocando um pouco de experiência. Espero ter passado um pouquinho da minha experiência de vendas aí, de alguns anos aí, e tenho certeza que aprendi um pouco com vocês aqui também, entendeu? E espero, e depois do tratamento que eu tive aqui, eu espero voltar. Não precisa de ser num pouco tempo, não, mas espero voltar aí daqui pelo menos uns 4, 5 meses aí. Eu quero voltar para cá para bater um papo com vocês. Obrigado então, mesmo de coração. Pra gente é um prazer ter você aqui, particularmente falando, cara. Aprendi demais, sou apaixonado pelo mundo de vendas. Não sou que nem o Matheus de estar no mundo, mas apaixonado pelo mundo e foi uma aula que você deu aqui pra gente hoje. Insight pra cacete. Vou ter que ver e rever esse podcast várias vezes. Enjoado, né, Bruno? Demorou pra caralho, fala pra caralho, né, meu? Não, cara, você tá doido. Eu acho que falta hoje vendedores dessa forma. Quem dera se a gente conseguisse montar um time de vendas hoje aqui na Valori pro Matheus com esse perfil. Porra, nossa, a gente vai estar muito bem. Então, pra gente foi uma aula. Obrigado aí pela sua presença. Beleza? Obrigado demais a vocês. Pessoal, só agradecer aqui Queria agradecer o Matheus também, a presença do Matheus. Inclusive, eu vim muito feliz, né, sabendo que era o Renatão. Vim de longe da sala aqui de trás. Espero que tenha outros convites para eu poder participar, inclusive com esse nível de tratamento que existiu. Não, mas aqui. isso não é para você não, cara. Calma lá. Não, mas se tiver outro, eu tô play. Beleza. Pegou o bonde. Pessoal, agradecimentos finais aqui para os nossos grandes parceiros. Confidence Factory, você que procura aí fomento para o seu negócio, desconto de títulos, procure a Confidence Factory. Show de bola. Casa do Marceneiro. Alô, você que trabalha com móveis planejados, você que é marceneiro, precisa de peça, equipamento. Na verdade, a Casa do Marceneiro hoje tem de tudo lá dentro. Até você, consumidor final, que procura fogão, procura eletrodoméstico, vai lá na Casa do Marceneiro que com certeza vai ter o que você está precisando. TMK, eu sou suspeito de falar. Você nem pode falar, nem né? Posso. Fala, Bruno. Porque então, vamos lá, vou pegar em TMK Madeiras, da Carol Camila, esposa do Vagão. TMK Madeiras, você que também é marceneiro, tem loja, empresa de móveis planejados, precisa de otimizar o seu processo, agilizar o seu processo e entregar para o seu consumidor final um produto com qualidade em acabamento, em tudo. Procura a TMK, não perde tempo não, você vai ganhar dinheiro, vai ganhar tempo, vai ganhar cliente. Tintas Lustol, você é dono de loja de tinta, atacadista, distribuidor, procure a melhor tinta do mercado para pintar aí, ó, colorir, né? Colorir os seus imóveis. Você, pintor, procure aí as empresas que distribuem tintas Lustol. Alô, mulherada que foi convidada para a festa da Virgínia, hein? Foi ontem, mas ó, para do ano que vem, Blue Brand, tá? Blue Brand, hoje uma das maiores e melhores marcas de roupas femininas, loja online. Você entra lá, vê o que vai casar com o seu estilo e escolhe para você arrasar, principalmente nas festas de final de ano. Ainda dá tempo, tá? Bateu, riscou, amassou. Eu. Semana passada eu liguei pro Paulo. Procure a Infinity Lanternagem e Pintura. Melhor serviço de lanternagem do mercado de Goiás. É isso aí, moçada. Valeu.
Show de bola, tamo junto, eu até não- a próxima. Não, eu não agradeci o Renatão, pô. Vai lá. Pelo amor de Deus. Renatão, obrigado mais uma vez pelo seu tempo, viu? Que isso, Ter cara. vindo aqui colaborar com a gente, entregar um pouco de conteúdo. Obrigado. A gente fica muito feliz de receber pessoas como você aqui no nosso podcast, tá? Que isso. É muito satisfatório. Espero poder pelo menos, se pelo menos 10% eu poder ter ajudado com alguma coisa, eu já estou feliz. Já Renatão, você. com Foi um certeza. A prazer gente muito sempre grande. fala aqui que tudo que a gente fala, leva, ainda sempre vai ser muito pouco, né? As pessoas são carentes disso. E hoje a ferramenta que as pessoas têm acesso é a internet, né? A comunicação, internet, são esses meios, a gente tem que tentar entregar o máximo possível. E a Valoricast tem um propósito muito direcionado para isso, tá? Agradeço demais sua presença aqui e com certeza mais vezes, né, Com Renatão? certeza, Vagão. Obrigado. Estou disponível quando precisar, para que seja que for, para ajudar em qualquer área que for, estou disponível. Cara. Show de Um prazer bola. muito grande. Lucão, valeu demais ter trazido seu pai aí, viu? Valeu, Você Lucão. O Lucão fica nos bastidores aí. Não fica triste que você é o segundo, não pausa não, viu? que vai ter o brinde aqui, brinde final. Hoje é um dia especial, hoje tem um querosenezinho aqui, né? Então vamos fazer um brinde aqui para finalizar. Bora. Valeu. Valeu, moçada. Valeu.